Vamos começar então falando dos mistérios do Sol. A criação do nosso sistema solar ou do próprio universo consta na Bíblia. E a Bíblia, através do Pentateuco, que são 5 livros escritos por Moisés, o primeiro livro é Gênesis, fala exatamente da própria criação. E nós vimos que no primeiro dia, Deus criou céus e a terra estava vazia e sem formas, não tinha formas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí ele falou, o grande arquiteto falou, haja luz e houve luz. Então primeiro Deus criou a luz. E criou em cima disso a separação, quando ele criou a luz, de trevas e luz. Ou seja, antigamente não existia nada, era o zero absoluto. Então nós chamamos de fase das trevas. E a manifestação começa com a criação da luz, aí surge a grande polaridade de luz, dia e trevas, noite. E houve também a manifestação da tarde e da manhã. Este foi o trabalho de Deus no primeiro dia, criou a luz. Então a luz representa a origem de tudo. Pela própria Bíblia, nós sabemos que tudo começou com a luz. Onde está a luz dentro das escolas de iniciação, dentro de todas as filosofias, dentro de todas as religiões? O espírita, o que ele quer? Ele quer se iluminar. Jesus era o iluminado. Aí a gente fala de se iluminar, de buscar a luz, de ser um espírito de luz. Então todas as tradições levam o seu ponto máximo da iniciação ou da religião em se transformar na própria luz, em ser a própria luz, que é exatamente o início de tudo. Então tudo surgiu da luz e tudo deverá voltar para a luz também. E o nosso trabalho de evolução, de manifestação, é transformar trevas, ignorância em luz, sabedoria, conhecimento. Então, atrás da luz, nós temos toda a manifestação de Deus e toda a sabedoria de Deus, todo o conhecimento que existe. No segundo dia, Deus falou, haja firmamento no meio das águas. E vocês vão ver que todas as tradições falam que a evolução surgiu das águas do segundo trono, das águas em que surgiu a vida. Então, através das águas, houve a manifestação. Ou seja, onde está o nosso passado? O nosso passado está nas águas. A água representa o terceiro sistema, que a gente chama de lua, de onde veio a terra, o quarto sistema. Então, quem é a lua? A lua é a nossa mãe. E a lua é conhecida como o planeta das águas, ou como a fase água da evolução. E das águas, da lua, nasce o filho, que é a terra. E quem é o nosso pai? É o sol, que é a própria luz. Então, qual é a nossa origem? A luz, que através das águas forma o filho. E assim é que nós nascemos, porque nós ficamos, antes de nascer, dentro das águas no útero de nossa mãe. E através da energia primordial da concepção, ficamos dentro das águas para depois nascer o filho. E a própria Bíblia fala das águas, que representa a nossa fase anterior, ou a própria lua, essa fase lua. Então houve a separação entre águas e águas, debaixo e por cima do firmamento, e houve tarde e manhã. Então, o segundo dia foi esse. O terceiro dia, junte as águas do céu, ele deu essa ordem, em um só lugar. Apareça a porção seca, mares e a terra. Então, é a precipitação da própria terra. Juntou as águas num só lugar, começou a surgir, então, os mares, a terra, começou a produzir a relva, as ervas que deem semente, árvores frutíferas, por espécie com semente, e houve tarde e manhã. Então toda a nossa evolução, ela começou onde? Ela começou do Sol. Tudo saiu do Sol, de uma energia, temperaturas elevadíssimas, a própria energia. Depois, essa energia fez com que tudo se manifestasse em matéria, tudo ficasse na forma líquida, aí vem as águas, porque a água representa tudo que é líquido, fogo, tudo que é energia, terra, tudo que é sólido, e ar, tudo que é gás. Então, daquelas águas ou temperaturas elevadíssimas, ou o próprio Sol, ele permitiu que existisse, então, esse estado líquido, se transformou no próprio estado líquido. E dessas águas nasce o Filho, nasce a Terra. Então, a Terra como é que surgiu? A Terra nada mais é do que uma parte do Sol que se destacou, e essa parte do Sol que se destacou é uma energia eletromagnética inteligente. E essa inteligência que nós chamamos Deus, esta consciência que a gente chama Deus, transformou aquela energia que é o que saiu do Sol, primeiro em altíssimas temperaturas, que é o próprio Sol, depois tudo isso se liquefez, virou líquido, altíssima temperatura, tudo fundido, e depois começou a formar sólido e líquido. E aí começou a formar os 4 reinos. Começou a formar primeiro
Os 4 elementos, terra, água, fogo e ar, e depois os 4 reinos, mineral, vegetal, animal e hominal. Então a terra inicialmente era uma bola de fogo. E essa bola de fogo, tendo os 4 elementos, foi então se esfriando, porque se distanciou do próprio Sol. E distanciada, foi diminuindo a temperatura, toda aquela energia foi se transformando em matéria. Depois, toda a água era vapor, que era o gás. Parte desse vapor água gradativamente se precipitou como a própria água, parte daquilo que estava dissolvido a altíssimas temperaturas foi se densificando e do estado energético, líquido fundido a altíssima temperatura virou então sólido. E aí começam então os 4 estados de matéria, os 4 elementos. Terra, que é a parte solar precipitada mais densa, a água, um segundo nível, energia que continua ainda na Terra, toda a energia que está na Terra, e o ar envolvendo tudo isso, e aí temos os 4 elementos. Isso é o que diz exatamente a Bíblia nesse terceiro dia e a teosofia, como eu falei. No 4º dia, Deus então diz, haja luminares separando dia e noite. O que são luminares? São todos os astros solares, todas as estrelas, todos os corpos celestes, que são sinais para estações, dias e anos, e para iluminar toda a Terra. Aí surgiu Sol e Lua, as estrelas para governar dia e noite, as luz e trevas, e houve tarde e manhã. Aqui vem o conhecimento. Deus primeiro criou uma estrela só, uma estrela única. E dessa estrela única, ela se multiplicou em múltiplos, através de um processo que nós chamamos tucuísmo ou multiplicação. Então, de uma estrela, saíram 7 estrelas. Dessas 7 estrelas enormes, gigantescas, saíram 49. De 49, saíram 343. E daí para frente, em relações centenárias. Então, tudo é centenário. Mas todas as estrelas derivam de uma estrela só, de uma estrela primordial. É isso que ele quer dizer, separando dia e noite, e luminares colocados no céu. É essa a multiplicação. Depois, no 5º dia, ele diz, produzam as águas enxames de seres viventes e que voam sobre a terra, grandes criaturas do mar, seres que se arrastam e aves que voam por espécies. Então veja, como que surgiu a vida, primordialmente. A vida, o que veio antes do mineral. Primeiro, lógico, veio o mineral, essa própria terra. Depois, do contato da terra com a água, dentro da água surgiram os primeiros seres com vida, porque a água expressa exatamente a vida. Então nós tivemos os primeiros seres que eram formados de uma célula só, tipo amebas, unicelulares, saindo do mar e começaram então a formar estes animais. Mas antes que formasse os animais, foi formado uma espécie de um musgo. Desse musgo, um vegetal muito primitivo, começou a surgir uma relva, aí começaram a surgir todas as espécies do reino chamado vegetal. E depois que surgiu o reino vegetal, vem esta célula também, não mais vegetal, mas célula que nós chamamos célula animal. Surge a ameba, que é a primeira célula que existiu, a multiplicação celular, aí surgem então os animais primitivos, unicelulares, aí vem todos os animais do mar saiu para a terra, aí vem os animais rastejantes da terra, depois os que tinham asas, que são as próprias membranas que vinham da terra viraram asas, aí vem as aves que voam e todas as origens dos animais posteriores. E por último, numa 4ª fase é que vai nascer o homem. Mas aqui, por enquanto, o que tinha seria só o reino vegetal, tudo que tem vida, e o reino animal saindo do mar. No 6º dia, produz a terra seres viventes por espécies domésticos, aí são animais de todas as espécies, répteis, selvagens, e viu que tudo isso era muito bom, então aí ele cria o homem, o animal que não tem mais alma grupo, mas alma individual. E ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine sobre os peixes, aves, animais domésticos e répteis. E o criou macho e fêmea. Quando a gente fala macho e fêmea, não é que ele criou macho e fêmea, é macho e fêmea, os dois juntos. Ou seja, andrógenos. Só depois, em Gênesis 2, é que ele faz a separação do Adão andrógeno em Adão homem e Adão mulher, Eva. Aí nasce, então, a separação dos sexos. Então, nós temos que entender muito bem o que está escrito. Aí, macho e fêmea é os dois sexos juntos, ou andrógenos. O certo era ter escrito aí andrógenos. É como diz a tradição iniciática. Abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos, dominai a própria terra. Aí, ervas com semente e árvores com frutos com semente seria então o alimento do próprio homem. Aí vem, dentro de bases bíblicas, o que os vegetarianos falam, que o homem tem que ser vegetariano. Ele tem que comer somente o que é vegetal.
Porque a própria Bíblia diz aqui no sexto dia que o homem tem que comer só coisas que vêm de semente, tudo que vem de semente do reino vegetal, e também frutas, que também vêm do reino vegetal. E depois, e a todos os animais, agora os animais, aves, seres que se arrastam, todas as ervas verdes como mantimento. E houve então tarde e manhã. Então, Deus não falou para o homem comer animal, falou só para comer vegetal. Isso é que os vegetarianos se baseiam. Mas a teosofia diz que cada reino depende dos reinos anteriores. Então, o reino mineral depende dele mesmo. O reino vegetal depende do próprio vegetal e dele mesmo. O reino animal depende dele mesmo, do vegetal e do mineral. O reino hominal depende dele mesmo, depende do animal, do vegetal e do mineral. Isso é o que a teosofia diz. E no sétimo dia, Deus então descansa. Com todos os seus exércitos acabados, todos os seus trabalhos feitos, Deus descansou e abençoou o sétimo dia e o santificou. Esta é a criação bíblica que tem muito a ver. Existe o conhecimento dentro do ocultismo e da tradição iniciática que nós chamamos de cosmogênese. É um dos conhecimentos mais difíceis de serem entendidos, com conceitos elevadíssimos, e são livros e mais livros, trabalho muito enorme para explicar o que é uma cosmogênese. E aqui nós temos em uma página apenas, em alguns trechos, toda a história da criação. Então a Bíblia, na realidade, ela está errada? Não. Ela está certa, mas ela está muito sintetizada. A criação é muito mais ampla do que a própria Bíblia diz. E toda a criação, ela é feita através de conhecimentos da própria filosofia. Filo é segmento e sofia é sabedoria. Então existe a filosofia do mineral, que trata desde o nascimento do mineral e toda a evolução do mineral até a finalidade que o mineral tem na evolução. Existe a filosofia do vegetal, que fala desde as espécies primitivas do vegetal, que são os musgos que saíram do mar em contato com a água, até as evoluções em grama, em gramados, em árvores pequenas, arbustos, árvores frutíferas, árvores gigantescas. Então tem toda a filosofia do próprio vegetal. Existe a filosofia do animal, que começa desde a ameba, animal unicelular, até os animais mais complexos, mais bonitos que existem. E existe a filosofia que nós estudamos e que usamos, que é a nossa filosofia humana, que fala o quê? Da origem do homem, e da origem do homem fala de toda a evolução desde que o homem surgiu até o momento presente, e a filosofia leva à finalidade para a qual o homem foi construído, para a qual o homem existe. Então existem 4 ramos de filosofia: filo, segmento e sofia, sabedoria. É o mineral, segmento mineral, vegetal, animal e hominal. Mas infelizmente a gente não ouve isso dentro dos filósofos. Porque os filósofos que a gente conhece, que nós lemos, falam só da filosofia humana. A única que fala das 4 filosofias é exatamente a sabedoria iniciática das idades, que fala da filosofia de uma forma total, de uma forma ampla. Então a tradição iniciática, ela fala exatamente como surgiu o cosmos, como surgiu o universo, através de um conhecimento chamado cosmogênese. E como surgiu o homem, e o homem tem dentro dele o animal, tem dentro dele o vegetal, tem dentro dele o mineral, tem os 4 reinos. Então vem o conhecimento chamado antropogênese. Antropos, homem, gênese e criação. Que é um dos conhecimentos mais completos, mais amplos que existe nas escolas de iniciação. A antropogênese. E a tradição iniciática, então, ela começa neste princípio. Para nós entendermos realmente o conhecimento, entendermos como sermos sábios, onde adquirirmos conhecimentos, é importante nós entendermos tudo que eu vou falar daqui para frente. Então, eu vou falar um pouquinho do nascimento do Sol, do nascimento do próprio universo. O Sol, essa estrela que nós temos, é a nossa origem. Então, o que nós somos? De onde nós viemos? Qual é a nossa origem? Onde tudo começou? A gente pode dizer que foi do Sol. Que tudo que existe, tudo que vocês conhecem, tudo que é possível saber de onde veio, do Sol. Porque antes do Sol não existia o Sistema Solar. O Sol foi o pai do Sistema Solar. E como pai foram saindo pedaços dele, saíram 7 pedaços, formando 7 planetas sagrados, dentro da tradição iniciática, e mais pedaços. E esta energia inteligente, a inteligência foi transformando a energia em matéria. E hoje nós sabemos pela ciência que não existe diferença entre energia e matéria. Energia e matéria são a mesma coisa em condições diferenciadas de manifestação. A energia pode ser transformada em matéria e a matéria pode ser transformada em energia. O próprio Einstein, que era um teósofo e que entrava em processos de meditação profunda, chegou a esta conclusão através da teoria da relatividade. A teoria da relatividade não é a verdadeira.
A verdadeira é a teoria da própria iniciação, a teoria do próprio conhecimento. Mas enquanto o homem não provar, através de um espírito científico, que Einstein estava errado, ele está certo. Então é a teoria da relatividade. E o que diz a teoria da relatividade? Que acima da velocidade da luz, matéria e energia são a mesma coisa. Não existe mais matéria, tudo vira energia, a energia vira matéria, então existem limites de energia e matéria. Isso é uma grande verdade. Que tudo que vocês veem, tudo que vocês sabem, tudo que vocês conhecem, qualquer coisa, todos os metais, todos os minerais, todos os animais, tudo que existe, os automóveis, qualquer coisa que esteja na Terra, antes de ser o que é, o que era? Era Sol, era Sol. E a inteligência que existia no Sol, pegou a energia que saiu do Sol e transformou essa energia em tudo. Transformou no nosso planeta, nos 4 elementos, terra, água, fogo, ar, e foi se transformando em toda a manifestação. Então, onde está a inteligência de Deus? Está na própria manifestação. Então, onde está a inteligência de Deus? Onde está Deus? É a grande pergunta que a gente faz. Então, todo mundo pensa que Deus é Jesus, que Deus é Buda, que Deus é Krishna, que Deus é isso, Deus é aquilo. Então, ninguém sabe o que é Deus. Não dá para dizer o que é Deus, né? Deus é tudo. Deus é o sol, Deus é a terra, Deus é o esterco, Deus é o gato, Deus é o cachorro, Deus é a minhoca, tudo é Deus. Porque Deus é a própria manifestação. Agora, onde está Deus? Onde eu entro em contato com Deus? É a grande pergunta dos filósofos. E o que diz a teosofia, o que diz o conhecimento? Deus está em todas as coisas. A sabedoria está em todas as coisas. Então veja, a sabedoria que criou um capim, a sabedoria que criou uma maçã, a sabedoria que criou uma árvore, que criou uma pedra, que criou um animal, uma minhoca, uma cobra, um leão. Então, vocês concordam que houve uma inteligência que criou isso, não é isso? Houve uma sabedoria. Veja o mecanismo, a filosofia, né, que existe manifestada. Veja a inteligência que foi necessária para criar, por exemplo, o organismo humano. Todo o nosso organismo humano foi pensado, foi criado, foi idealizado. Então existe uma sabedoria do fígado. Você sabe qual é a sabedoria do fígado? A gente não sabe, mas o fígado sabe. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe o que ele tem que transformar. Ele sabe que quando entra muita cachaça, ele tem que fazer dar dor de cabeça, tem que fazer a goela ficar seca para tomar água, tem que chamar um engove aí para dar uma equilibrada nele. Então ele tem uma inteligência. O coração tem uma inteligência, o fígado tem uma inteligência. Tudo tem uma inteligência. Tudo que existe é inteligente. Nós somos inteligentes. Dentro de nós tem toda a inteligência da criação. Nós sabemos exatamente como nós somos, como nós fomos criados, está tudo dentro de nós. Ou seja, onde está a sabedoria? Dentro de nós. A sabedoria do meu coração está no próprio coração. A sabedoria do meu rim está no próprio rim. A sabedoria do meu cérebro está no próprio cérebro. Está dentro de mim. A sabedoria dos meus ossos está dentro dos meus ossos. A sabedoria de uma pedra está dentro da pedra. Então a sabedoria está inserida nas coisas. Por isso que quando a gente adquire um estado de ser fantástico, é um estado de ser contemplativo, meditativo, nós conseguimos extrair a sabedoria das coisas. A gente pega uma planta, tem toda a sabedoria daquela planta. Como ela foi criada, qual é a finalidade dela, para que ela serve, a sabedoria que existe no mineral, a sabedoria que tem no animal. Onde está a sabedoria dentro de um animal? Está no próprio instinto, não é isso? O animal tem dentro do instinto dele a sabedoria. O animal sabe exatamente o que ele tem que fazer, o que ele tem que comer, o que ele tem que reagir. Ele tem essa sabedoria. E nós temos também a sabedoria dentro de nós. Só que temos que tirar essa sabedoria e aflorar. E nós temos essa capacidade, que é o que eu quero passar através do dia de hoje. Então veja, o Sol, na realidade, é uma estrela anã, é uma estrela muito pequenininha. Mas para nós é muito grande, é gigantesca. O Sol tem massa 700 vezes maior do que a somatória de todos os outros planetas. Nós temos 9 planetas, 44 satélites oficiais, milhares de asteroides. Então, somando tudo isso, colocando numa balança enorme, pesando isso, o Sol pesa 700 vezes a mais do que tudo isso. Ele é muito pesado. O Sol representa 99,8% do sistema solar. 99,8% é só Sol. 0,2% é o resto. Mas não esqueçam que a Terra, antes de estar compactada como ela está hoje, ela era muito grande. A Terra era enorme.
porque era energia. Mas a maneira que essa energia foi sendo transformada em matéria, ela foi diminuindo, foi compactando, ela foi se reduzindo, e compactando, foi ficando pequenininha. Mas a energia foi muito grande, precisou muita energia para ser transformada daquele volume grande em matéria de um volume tão pequeno. Então, se a gente somar todos os 9 planetas, os 44 satélites, 1.800 asteroides, dá 0,2% do sistema solar. Então, o Sol é muito grande. O Sol representa a grande energia. É a grande energia e a grande sabedoria. Então, veja, onde está a sabedoria de Melquisedeque? 99,8% da sabedoria de Melquisedeque está no Sol. É o Melquisedeque solar. Não está manifestado, está no Sol. E 0,2% só da sabedoria de Melquisedeque está na Terra. Nos reinos mineral, vegetal, animal e hominal. Então, simplesmente 0,2% está aqui. Então, veja quanto que tem. E a sabedoria que existe nas outras estrelas. Cada estrela é um pacote de sabedoria. Imagina a sabedoria que existe em cada estrela. Por isso que existe uma prática meditativa. A gente foca numa estrela e medita. E a gente consegue, então, através das estrelas, captar conhecimentos que fluem como luz para dentro de nós e começa a ganhar conhecimentos. E a gente vai ver que o conhecimento que existe nas estrelas é um conhecimento que tem a mesma base do Sol, mas muito mais rico também. Então, o conhecimento é universal, a sabedoria é universal. Então eu pergunto para vocês, o que é Deus? Dentro de um conceito realista, Deus é consciência. Então, o que é Deus? Deus é consciência. Que consciência que é essa? É a própria consciência que pode criar qualquer coisa, que criou tudo, a consciência que começou com tudo, que mantém tudo e que vai acabar com tudo, é uma consciência eterna. Deus sempre existiu, Deus existe e Deus sempre existirá. O Sol, ele representa 300 mil vezes maior do que a massa da Terra. Então, veja, se a gente pesar a Terra, ele é 300 mil vezes maior do que a Terra. É muito grande, né, em relação a nós. Ele é 1.300.000 vezes maior do que a Terra em volume. Então, se vocês peguem, por exemplo, fazem uma bolinha de 1 centímetro de diâmetro. Então, quantos centímetros teria o Sol? 1.300.000. Quer dizer, é complicado, é muito grande. Nós somos quase nada perto do Sol. É uma poeirinha perto do Sol. É muito grande. A temperatura, a energia do Sol é muito grande. Na superfície, 6.000 graus Kelvin. Graus Kelvin começam com 232, que é um pouco mais do que o nosso. Mas considera igual, a essa altura tanto faz. Então, 6.000 graus. E 20 milhões de graus no núcleo. E o núcleo do Sol está numa reação nuclear. Vocês já viram uma reação nuclear? É terrível. O homem, quando faz uma reação nuclear, ele não sabe como terminar essa reação. Então, o que ele faz? Ele tem que ficar esfriando, jogando água, esfriando, e segurando a reação dentro daquele controle. É complicado. Se ele não segura, explode, como aconteceu em Chernobyl. É complicado. Mas o Sol não. Existe uma reação que não para, comandada por uma inteligência, e ele constantemente se transforma. É uma reação nuclear. Não para nunca. Veja há quanto tempo o Sol existe. O Sol existe há 1.955.884.803 anos. Vocês nunca viram ele diminuir ou aumentar? Quer dizer, que energia que é essa? De onde vem essa energia? O que é o Sol? De onde que ele vem? Então, se a gente começar a perguntar o que é o Sol, o que mantém o Sol, é uma coisa fantástica. A gente começa a entender de uma forma material o que é Deus. E este Sol fantástico é o círculo perfeito, como eu falei. Ele tem um diâmetro de 1.392.000 quilômetros. E tem protuberâncias, que são as reações, as chamas solares. Se a gente olhar o Sol, existem aquelas explosões solares que elevam chamas para o ar. E são chamas tão altas que a gente pode colocar 20 terras empilhadas em diâmetro. Pega o diâmetro da Terra e coloca 20 terras dentro de uma chama do Sol. Ou então 60 terras empilhadas. É muito grande. Chega de 300.000 a 800.000 quilômetros, considerando que o diâmetro da Terra é 12.756 quilômetros. E o Sol é uma constante transformação de hidrogênio em hélio. Ele está distante da Terra a 149.610.000 quilômetros, ou arredondando 150 milhões de quilômetros. Essa distância da Terra ao Sol chama-se uma unidade astronômica que nós vamos explicar para vocês. Este esquema, tem um que a gente eu uso esse esquema há mais de 20 anos, para dar aulas, é um esqueminha bem antigo e não mudou muito, porque o universo não muda.
Então, nós temos as distâncias. Uma unidade astronômica é a distância da Terra até o Sol. Se vocês olharem, aqui é a superfície do Sol. Então, até a Terra, existe uma unidade astronômica que é 150 milhões de quilômetros. Ou 149 milhões e 610 mil. Né? Então, é muito longe. Né? Em relação à Terra, existem 2 planetas. É importante a gente entender isso. Um planeta, a gente chama planetas interiores. Então, tem Mercúrio, que é interior, e tem Vênus, que é interior. Então, são os planetas ou são os caminhos para chegar ao Sol. E veja, o que representa o nosso olho esquerdo? Representa a Vênus. O que representa o nosso olho direito? Mercúrio. E é através de Vênus e Mercúrio, olho esquerdo e olho direito, que nós poderemos ver a luz que emana do Sol e a luz que emana de todas as estrelas. Então, o que são Vênus e Mercúrio? Os caminhos para o Sol. Nós poderemos chegar ao Sol, mas antes de chegar ao Sol, nós temos que chegar em Vênus. E quem é Vênus? Vênus é Lúcifer. Então, ninguém chega ao Sol sem antes passar por Lúcifer. E depois de Lúcifer, quem que está acima de Lúcifer? É Micael. Micael é Mercúrio. Então, nós temos que passar da 4ª hierarquia, que é a Terra, passar pela 5ª, pela 6ª, para chegar exatamente numa 7ª, que é a luz perfeita, que é Deus. Então, isto já abre um caminho muito grande. E são planetas interiores. Então, onde está exatamente Mercúrio e onde está Vênus? Está dentro de nós, que é exatamente o conhecimento que nos faz, ou nos vai fazer chegar ao próprio Sol. Depois, nós temos a Lua. O que a Lua representa? A Lua é pequenininha aqui. A Lua, ela tem, a Terra, para vocês verem, ela tem 12.756 quilômetros. Então, ela é este diâmetro. A Lua é muito pequenininha e a Lua, ela fica dando volta à Terra. Ora ela está fora da Terra, ora ela está para dentro. Então, a Lua, ela faz uma espécie de um transporte. Ora ela vem para fora da Terra, para os planetas exteriores, ora a Lua vem para dentro do sistema, para os planetas interiores. Então a Lua representa o nosso emocional, representa as nossas emoções, que nos permitem, pelas emoções transformadas, chegar a estes planetas interiores. E pelas emoções normais, chegar aos planetas exteriores. Então aqui a gente tem esse esquema. Depois, outro planeta é Marte. Nós vamos ter Marte próximos da Terra no dia 28. Em 60 mil anos é a fase que mais ele chegou perto da Terra. Então vamos receber fortes influências relacionadas à guerra, influências relacionadas ao terrorismo, a violências muito grandes, mas, por outro lado, oportunidades de ética, de política, oportunidades assim de comando. Então são 2 influências muito fortes. Então Marte está agora se aproximando muito da Terra. Mas o planeta exterior mais perto da Terra é Marte. Então existe que diferença? Da Terra até o Sol é uma unidade astronômica. Do Sol até Marte, 1,52 unidades astronômicas. Então tem 0,52 unidades astronômicas da Terra até Marte. É só multiplicar por 150 milhões, vocês sabem a distância da Terra até Marte. Praticamente a metade, vai? Uns 70 e poucos milhões de quilômetros. Depois nós temos aqui um outro planeta que foi implodido. E esse planeta liga-se aos mistérios da 5ª hierarquia, aos mistérios de... Esse planeta, na tradição iniciática, é conhecido como Vulcano. É um planeta que foi destruído e deixou, então, os restos da destruição como rochas. Onde a maior rocha é Ceres. É uma rocha tão grande que tem a distância de São Paulo até Brasília. Tem 1.100 quilômetros. É um pouquinho mais que São Paulo-Brasília. Então, é um cinturão de asteroides. Então, tínhamos mais um planeta aqui. E esse planeta foi desmanchado, porque isto corresponde ao episódio dos anjos caídos, porque eles vieram aqui para a Terra. Então, perdeu essa evolução, porque a evolução veio para a Terra. Então, qual é a hierarquia que comanda a própria Terra ou Marte? Que vai comandar Marte também, ou Terra. É exatamente a 5ª hierarquia. Esta consciência veio para Marte e veio para a Terra. Depois nós temos Júpiter. Júpiter é muito grande, é 1.300 vezes maior do que o volume da Terra.
Lembram quando teve aquele cometa que caiu em Júpiter, que fez um estrago tremendo? Se ele tivesse caído na Terra em vez de Júpiter, simplesmente o tamanho, o rombo que ele fez em Júpiter é maior do que o diâmetro da Terra. Então a Terra simplesmente teria desaparecido. A gente não estava fazendo esse workshop hoje. Então é terrível, né? Se caíram 22 pedaços. Só que é muito grande, é 1.300 vezes maior do que a Terra em volume, então suportou este impacto. A Terra, ela tem um satélite que é a Lua, Marte tem 2, Júpiter tem 16 oficiais, mas já descobriram mais uns 15 pequenos. Mas os oficiais mesmo são esses 16 ainda. Então aqui tem uma só, em Marte tem 2, aqui em Júpiter a gente pode ter 16. Saturno fica a uma distância de 9,54 unidades astronômicas, é só multiplicar por 150 milhões, 17 satélites. Depois vem Urano com 5, vem Netuno com 2 e o Plutão lá embaixo com 1. Então a distância da Terra até o final do Sistema Solar, quanto que é? É 5 bilhões e 700 milhões de quilômetros. É muito longe Plutão. E pelo fato dele estar longe, apesar disso, ele exerce uma influência desgraçada. Ou seja, qual é a influência de Plutão? O que o Sol tem de grande, Plutão tem de pequeno. O que o Sol tem de quente, Plutão tem de frio. O que o Sol tem de tudo que é energia, Plutão tem de energia negativa. O que o Sol tem de sabedoria, Plutão tem de ignorância. Então é tudo o contrário. Mas o poder está no menor e o poder está no maior. Os piores venenos estão nos menores frascos. Então Plutão é terrível. Então ele exerce uma influência terrível. E o que é Plutão? É opositor do Sol, para a gente entender todo esse processo. Então se eu quero entender forças solares contrárias, eu entro em Plutão. Aí eu entendo forças contrárias das solares. Urano também é Sol. Ele representa o próprio Sol. Mas ele diz o contrário do que o Sol, mas é positivo também. Ele tem sempre um outro aspecto de ver as coisas, diferente dos aspectos solares. Urano, na realidade, é um contraditor do próprio Sol. Ele diz coisas, mas de outra maneira. Então, todo o processo de Urano na natureza, ele sai fora dos processos solares. Quando a gente acha algo que não é solar, é Urano. Netuno representa tudo que é Lua. Então, Urano é solar, é conhecimento, mas diferente do Sol. Plutão é oposição em relação ao Sol. Seria desconhecimento, seria ignorância, seria burrice. Tudo que tem contrário ao Sol. Netuno é muito grande, ele é muito significativo também. E Netuno, ele representa exatamente a água. Daí vem o rei Netuno, que é o mesmo Poseidon que a gente fala nas tradições. Ele foi o grande protetor da Atlântida, o próprio Netuno. Então ele representa tudo que tem a Lua em termos emocionais. Só que é um emocional terrível, que nós não temos condições de suportar. É um emocional muito forte. É um emocional, por exemplo, aqueles crimes emocionais, vícios assim grandes, violências em grandes, são influências mais de Netuno do que da própria Lua, ultrapassam a própria Lua, são coisas terríveis. Então aqui nós temos 7 planetas visíveis, lembrando que planeta é o corpo físico de uma entidade chamada planetária, ou de um espírito que tem como corpo um corpo celeste. Então Sol é domingo, Lua segunda, Marte terça, Mercúrio quarta, Júpiter quinta, Vênus sexta. E temos os 7 planetas dançando em volta da Terra. Temos 3 interiores, que é Sol, Mercúrio e Vênus, que são superiores a nós, e o resto faz parte agregado da evolução, tudo que está para o lado de cá. Até Saturno é visível, acima de Saturno é invisível. Saturno tem anéis, a gente vê até através de telescópios, a gente vê os anéis de Saturno. Urano também tem anéis, Netuno também tem anéis, são lindos, tão bonitos quanto os de Saturno. E chegou-se à conclusão que até Plutão tem anéis. Os anéis de Plutão, mas ainda não está cientificamente comprovado. Então aqui nós temos o Sistema Solar. Agora, quem que comanda o Sistema Solar? Todos esses planetas ficam orbitando em torno do Sol. Cada um tem um período, cada um tem um ciclo. E Vênus demora 9 meses para dar a volta em torno do Sol. Daí vem as doenças venéreas de Vênus, aí vem Vênus, a deusa do amor, aí vem o ciclo de gestação de 9 meses e todo o processo de Vênus. Ou seja, por que a gente fala isso? Porque estes planetas todos estão inseridos na evolução. Existe o planeta externo, mas dentro da Terra eles estão expressos através de 7 minerais, 7 metais, 7 animais, toda uma relação centenária exercendo influências na própria evolução. O que acontece na evolução imprime consciência para esses planetas. E os planetas sustentam as influências dentro da Terra. Por isso que dentro da astrologia existe a influência dos planetas dentro dos signos, dentro dos tipos de pessoas.
Então as pessoas estão ligadas aos planetas, as consciências planetárias estão inseridas dentro da evolução. Por exemplo, qual foi a consciência que criou o coração? Foi Sol. Qual foi a consciência que criou os pulmões? Foi Mercúrio. Qual foi a consciência que criou os rins e o sistema urogenital? Foi Vênus. Daí vem as doenças venéreas. Qual foi a consciência que criou o sistema digestivo, o tubo digestivo da boca ao ânus, o estômago e tudo mais? É Lua. Qual foi a consciência que criou a vesícula biliar, o metabolismo das gorduras e o auxiliar do fígado, o auxiliar do metabolismo do ferro, que é o elemento deles? A própria consciência de Marte. Então Marte está dentro de nós. Qual foi a consciência que criou o fígado? E o fígado é o maior órgão, foi o maior planeta que criou, que foi Júpiter. Qual foi a consciência que criou o baço, que dá o nosso ritmo? Quando a gente corre, como é que eu consigo correr? Porque eu tenho sangue armazenado no baço, vai para os músculos e a gente sai correndo. Então, quando a gente corre muito, sente aquela dor do lado, tem que parar, porque acabou o sangue, então tem que encher de novo a bolsa. Então, essa consciência chamada Saturno é o baço. Baço dá o nosso ritmo e a consciência do ritmo. E estas exercem influências, né, solares contraditórias, lunares terríveis e opostas solares. Então, aqui nós temos o sistema solar. Onde está o sistema solar? O sistema solar está na cabeça, o sistema solar está no tronco. Lembra o que eu falei para vocês? Orelha esquerda é Marte, orelha direita é Saturno, olho esquerdo é Vênus, olho direito é Mercúrio, narina esquerda é Lua, narina direita é Sol e boca é Júpiter. E os órgãos, como eu falei os 7 órgãos que cada um tem. Então nós temos 2 sistemas planetários, o da cabeça e o do tronco. Então todos estes planetas estão dentro de nós. Então, qual é a vantagem? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente adquire a sabedoria dentro da Terra dos planetas, eu adquiro a própria sabedoria do planeta. Aí eu começo a entender por que existe Lua, por que existe Saturno, por que existe Júpiter, por que existe Mercúrio. Então, a sabedoria deles está na natureza. E a natureza, evoluindo, joga, imprime a sabedoria nesses planetas. Então, eu pergunto para vocês, a Terra, só existe evolução na Terra? Não. A evolução existe em todos os planetas, só que o foco da evolução é a Terra. Então, onde é o centro da evolução? Terra. O que tem na Terra? O que está evoluindo na Terra? Os 7 planetas estão evoluindo na Terra. Então existem 7 tipos de pessoas. Tem pessoas solares, pessoas lunares, pessoas de Mercúrio, de Vênus e assim por diante, dos 7 planetas sagrados. E ainda com influência dos outros ocultos. Urano, Netuno e Plutão são invisíveis, a gente não enxerga. Nunca a ciência enxergou esses planetas. Mas pelos cálculos, e agora através de viagens, está se comprovando que os cálculos eram verdadeiros. Eram planetas calculados por forças gravitacionais. Então, nós podemos ter um conhecimento do sistema planetário. Então, existem 2 focos de consciência, ou 2 Melquisedeques. O solar, que tem a maior sabedoria dentro dele, ainda não manifestada. Então, se eu adquirir a sabedoria de Melquisedeque solar, que sabedoria é que eu adquiro? A sabedoria do universo. É a própria sabedoria das outras estrelas. Então, automaticamente, quando eu ponho minha consciência no Sol, eu posso saber, por exemplo, o que vai acontecer em Betelgeuse, em Próxion, em qualquer estrela. Porque a sabedoria das estrelas está no Sol. E se eu entro na sabedoria do Sol, eu entro na sabedoria do universo. Então, nós poderemos ter uma sabedoria universal, tendo a sabedoria de Melquisedeque solar. Agora, uma parte de Melquisedeque saiu e essa parte esfriando foi formando esses corpos celestes. Então, o que é Mercúrio? Uma parte que saiu do Sol e que foi se densificando como Mercúrio. E assim por diante. O que é a Terra? É uma parte que saiu do Sol e que precipitou-se como Terra. Então, quando eu entrar na consciência de Melquisedeque, em que consciência que eu vou entrar? Na consciência da Terra e do sistema solar inteiro. Que todos os planetas estão dentro de mim os planetas, estão nas plantas. Existem 7 planetas que criaram 7 plantas, 7 planetas que criaram 7 tipos de animais, 7 tipos de minerais, 7 tipos de pedras, 7 tipos de metais. Então, por exemplo, quem criou o ouro? Foi Sol, a consciência solar direta. Quem criou prata? A Lua direta. Quem criou ferro? Marte. Quem criou Mercúrio? Mercúrio. E por que o Mercúrio é líquido, não é sólido? Porque Mercúrio é o mais próximo do Sol. Então, essa característica não deixa existir metal sólido. Por isso que o metal é líquido. É um metal andrógeno, que é Mercúrio. Vênus criou cobre. Júpiter criou estanho. Saturno criou chumbo. Então, todos os metais são criados por essas consciências. Então, quando nós entramos dentro da consciência de Melquisedeque terreno, nós entramos na consciência de todos os planetas. E começamos a entrar na consciência do Sol.
E quando entramos na consciência do Sol, nós entramos na consciência das outras estrelas. Porque todas as estrelas são derivadas de uma só estrela. E só nós temos a célula. Vocês não têm a história da célula? Se vocês pegarem uma célula, você tem a história do homem ou da mulher. História completa. Se nós pegarmos o Sol como uma célula, teremos a história de todo o sistema solar, da mesma maneira. Então, esse é o sistema solar. A unidade que a gente usa é a unidade astronômica, e ela é válida até esse limite de 5 bilhões e 700 milhões, que é a distância da Terra até Saturno, ou 39,4 ou 0,3, aqui está arredondado, que seria do Sol até Plutão. Aí nós temos uma medida. Agora, existem as estrelas. A estrela já é uma outra unidade, é muito mais longe. Por exemplo, a distância da Terra até a estrela mais perto do nosso planeta, que é Wolf 424, na constelação de Virgem. Ela é tão fraquinha, tão pequenininha que a gente nem enxerga, só com o telescópio. Qual é a distância? A distância é 3,7 anos-luz. O que é um ano-luz? Ano-luz é a distância que a gente percorre em 365 dias, ou seja, um ano, na velocidade da luz. Qual é a velocidade da luz? Onde a matéria vira energia. É 300 mil quilômetros por segundo. Então, se eu estiver viajando 350 mil quilômetros por segundo durante um ano, 365 dias, eu faço um ano-luz. Então, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, para chegar na estrela Michuruca, mais perto da Terra, não visível, eu demoro 3,7 anos para chegar lá. É muito longe. Então, nós não podemos mais usar metro, centímetro, nem sequer unidades astronômicas. Nós usamos, então, ano-luz. É o tempo que a gente demora para chegar em Wolf 424. E que distância existe, então, da Terra até a distância média, até a estrela mais perto da Terra? É 35 trilhões de quilômetros. É muito longe. E a estrela visível? A estrela visível mais perto de Terra é a Alfa Centauro. Se vocês olharem no firmamento, tem o Cruzeiro do Sul e tem duas estrelas brilhantes. Chamam-se Tolimã e Radar. Então, essa estrela Alfa Centauro é Tolimã. A menos brilhante é Radar. Então, Tolimã, ou a constelação do Centauro, é a constelação mais perto da Terra. Por isso que o Centauro ele tem uma influência muito grande dentro do ocultismo. Ou seja, Centauro é o ser que corresponde a Sagitário. O que é Sagitário? O arcano 15, que é o diabo, que representa quem comanda toda a evolução, que é o próprio Melquisedeque, o planeta, arcano 15. 15, 5 mais 1, 6. 78, 7 mais 8, 15. O tarô completo, 78 lâminas, dá 78 cartas. 22 maiores, 56 menores. 78 cartas dá 15. Arcano 15 é Sagitário. Por que Sagitário é o signo mais perto de Deus? É fantástico o Sagitário. Ele representa esta hierarquia, onde tem o centauro, cabeça e tronco de homem e corpo de cavalo, representando a mente dominando o próprio animal. Por isso que o signo Sagitário, e graças a Deus eu sou desse signo, ele é muito importante. Então, vem todo o simbolismo do centauro. Qual é que figura representa o arcano 15? O centauro. Se vocês olharem o arcano 15, do umbigo para baixo ele é animal, do umbigo para cima ele é hominal. E é hominal, meio homem, meio mulher. Então representa exatamente esse aspecto. Então veja, essa é a estrela mais perto que a gente tem. Veja, por exemplo, para sair da gravidade da Terra, nós temos que ter uma velocidade mínima no foguete de 40 mil km por hora, senão não sai, a gente não consegue sair da Terra. Então se a gente tiver uma velocidade de 40 mil km por hora, quanto tempo eu demoraria para chegar nessa primeira estrela Michuruca aí? Olha, 40 mil quilômetros por hora, é a velocidade de um foguete, de um Saturno. Chama o foguete Saturno. Quanto tempo demoraria? 100 mil anos até chegar em Wolf 424. Então nós vamos demorar 100 mil anos para chegar nessa primeira estrela mais perto da Terra. Veja como ela é longe. Na velocidade que a gente tem, a velocidade de foguete, que a gente usa, que a NASA fica jogando para fora. É complicado. Então veja que as estrelas estão muito longe de nós. E muito mais perto do que vocês pensam. Aqui a gente vê galáxia. O que é galáxia? É um coletivo de estrelas. Então o que nós chamamos de galáxia é o que o homem entendia como universo. Mas existem universos de galáxias. Hoje, galáxia é apenas uma, perto de uma mesma quantidade de estrelas. E os cientistas estão catalogando galáxias. E estima-se que o número de galáxias é igual ao número de estrelas. Quantas estrelas existem na nossa galáxia aqui? Ó? Essa é a nossa galáxia. Existem 150 bilhões de estrelas. Quantas galáxias igual a esta existem? 150 bilhões de galáxias. Então veja, é uma quantidade de estrelas absurdas. O número de galáxias é igual ao número de estrelas. Se vocês olharem, cada vez que eu inspiro, olha,
joguei para fora. Eu queimei milhões, bilhões de micro-organismos. Uma respirada só. Quantas respiradas eu dou na vida? Então veja a quantidade de seres que eu estou queimando. Micro-organismos, micro-seres pela própria respiração, pelo calor da própria respiração. Veja no sistema digestivo nosso o quanto a gente destrói de micro-seres, micro-organismos. Então, o que nós somos? Se a gente olhar, nós somos um micróbio dentro de organismos maiores. Então, à medida que a gente entra no cosmos, a gente vai ver que nós somos um reflexo pequeno de algo menor ainda do que nós, microcosmo. E somos reflexos de algo tão grande que a gente nem tem ideia do tamanho que é, de tão grandioso que é. Então, o microcosmo e o macrocosmo, eles estão interligados. Veja, vou falar uma coisa que vai chocar vocês. Nós não evoluímos só agora, só aqui, só nesse ponto. Nós estamos evoluindo no universo inteiro. Então, o que a gente está fazendo está se repercutindo no universo inteiro. Em seres maiores, em células maiores, em seres menores. Tudo está interligado. Só que nós não temos consciência disso. Então, veja, existem galáxias enormes, como, por exemplo, Andrômeda. A nossa é chamada galáxia média. Até é chamada de anã. Existem pequenas como a nuvem de Magalhães. A nuvem de Magalhães, se vocês olharem o Cruzeiro do Sul, tem uma mancha, é chamado saco de carvão, uma satélite da nossa. Então, a Terra, galáxia da Terra, esse monstro todo, tem uma outra galáxia que é satélite da nossa, que é a nuvem de Magalhães. Representa a Lua. Então, se eu quiser fortificar as forças da Lua, numa obra de magia lunar, por exemplo, vocês não vão fazer isso, só magia positiva. Aí vocês peguem, coloquem o Cruzeiro do Sul, a Estrela de Magalhães, então vocês potencializam em cima da Lua uma quantidade enorme de influências, vocês nem fazem ideia do que vai acontecer. É muito forte. Então, nuvem de Magalhães, ela é satélite da nossa. A galáxia Andrômeda, ela é gêmea da Terra. Então, ela é muito parecida com Marte. Marte é muito próxima da Terra em termos de tamanho de evolução. Andrômeda, ela tem 2 galáxias satélites, como Marte também tem 2 satélites. Então existe, tudo que acontece nas estrelas acontece nas galáxias numa proporção maior. A nossa chama galáxia Terra, se escreve com G maiúsculo, tem que escrever galáxia com G maiúsculo e as outras com G minúsculo. Então a nossa galáxia, olhando por cima, como se a gente fosse Deus, a gente viria então que ela tem 6 braços assim. Né? E onde que nós estamos? Nós estamos num braço sendo expulsos. Aqui tem uma enorme bola de estrelas, com 150 bilhões de estrelas. E poucas estrelas estão sendo expulsas. E o que a gente vê, aquela mancha branca, são estrelas e poeiras, né, que formam esse braço aqui. Então nós somos tão ruins que estamos sendo jogados fora da nossa galáxia. Agora, se nós olharmos, quem é o arcano 15? É o diabo, que representa o tarô completo. Qual é a direção do centro da nossa galáxia? É exatamente Sagitário. Arcano 15. Então, se nós olharmos onde está Sagitário no céu e meditarmos na direção de Sagitário, lá atrás, indo em direção a Sagitário que está aqui, a gente tem o centro da nossa galáxia. Então, o Sagitário é o caminho do tarô maior, explica 78 lâminas, explica tudo que tem na Terra. Sagitário leva também, não só no núcleo da Terra, como leva no núcleo da nossa galáxia também. Então, se a gente meditar na direção da constelação de Sagitário, nós estamos indo ao centro da nossa galáxia. Então, veja que o número de galáxias é igual ao número de estrelas. A nossa galáxia tem 150 bilhões de estrelas. Podemos dizer que existem 150 bilhões de galáxias. E sabe o que vocês vão ter que fazer? Viver em todas. Vocês estão vivendo na Terra, na experiência chamada solar, do Sol. Mas vocês vão ter que viver nesses 150 bilhões de estrelas. Vocês estão entendendo o que é eternidade? Por isso que nunca acaba. Isso é eterno, não acaba nunca. Mas nós temos que viver em tudo isso. Por que Deus criou todas essas estrelas? Para nós, como consciência, vivenciarmos toda a experiência. E querem saber? Vocês já viveram em um monte de estrelas. Vocês estão vivendo agora em outras estrelas. Nós não temos consciência. Aí tá, não, porque eu estou aí em sintonia com Capela, não sei o que lá de Capela, e que é Capela. Não, não é só Capela não, né? A gente está vivendo, no momento atual, em muitas estrelas. Muitas galáxias. A gente está tendo experiências incríveis, só que nós estamos na nossa consciência de ameba aqui e não sabemos nada. Mas o dia que a gente entra numa consciência solar, nós temos plena consciência de toda essa evolução que está acontecendo. E vocês vão ver que o homem é uma experiência, é isso aqui que nós somos. Existem seres totalmente diferentes da gente, sistemas de vidas, tecnologias. Então a nossa mente é muito limitada no conhecimento. Nós captamos muito pouco da sabedoria. E não sabemos nada de tudo que tem aqui.
Agora imagina saber tudo de tudo que existe. Por isso que a gente fala que quanto mais a gente estuda, mais burro fica. Mais aumenta a nossa capacidade de medir a nossa ignorância e de saber o quanto ainda falta para aprender. Quanto mais sabe, mais falta. Mais sabe, mais falta. É sem fim. Bom, então veja que vocês vão ter que fazer essa experiência. 150 vidas, não é vida. Quantas vezes vocês já reencarnaram? Qual a idade de vocês? Então, e quanto que vocês vão ter que viver? Muito mais, até 4 bilhões, 320 milhões de anos para acabar esse solzinho. Aí vocês vão ter que viver outro tanto numa outra estrela, se é que já não estão vivendo em outras. É fantástico. Então nós temos que ter toda a experiência do Sol, toda a experiência da galáxia e toda a experiência do universo de galáxias. Haja chão. E sabe o que acontece quando nós fizermos tudo isso? Começa tudo de novo. Não tem fim. Olha, quando o homem começa a meditar no tamanho... Vocês estão vendo? O tamanho do Sol. O Sol é 99,8% do sistema solar. E não é nada. É um. Tem 150 bilhões de sóis aqui, formando uma galáxia. Existem 150 bilhões de galáxias com 150 bilhões de sóis que vão gerar planetas e experiências tão ricas como a nossa. Alguns estão atrasados, outros estão adiantados. E nós estamos acompanhando a evolução. Cada vez é diferente, cada vez é melhor, cada vez é mais bonito. Nós já tivemos evoluções minhocais aí, ruins. Então veja quanto que nós já vivemos. Ninguém sabe quanto nós vivemos, porque nós sempre existimos. Nós existiremos sempre. Essa é a eternidade. Então veja, por que eu falo isso? Trago essa grandiosidade. Para nós entendermos o que é possível a gente chegar. Não dá para entender isso, é muito complexo, é muito grande. Mas a hora que eu ponho a consciência no Sol, eu consigo entrar em toda essa consciência da nossa galáxia. A hora que eu ponho a consciência nesta galáxia, que é Melquisedeque grandão, aí eu posso entrar em consciência com 150 bilhões de galáxias, com o universo inteiro. Não é maravilhoso? Já pensou a sabedoria que dá? Conclusão, a nossa cabeça não aguenta isso. É muita coisa para a nossa cabeça. Mas aí nós não somos mais cabeça, nós não somos mais homens e mulheres, nós somos deuses. E como Deus, a nossa consciência se expande de uma forma universal. Sem limites, nós poderemos ter tudo, poderemos ser tudo. E tem um momento na iniciação que nós escolhemos. Ou seja, quando eu chegar no final da evolução, adquirir o título de Cristo, eu posso escolher. E vão me perguntar, o que você quer ser? Ou seja, a nossa consciência, ela começou no mineral. Aí, aquela consciência que se destacou no mineral, conseguiu ter um corpo vital e passou a ser vegetal. Então nós já tivemos, como você é humano, então você teve toda a consciência do mineral para poder ser vegetal. Então você tem todo o mineral dentro de você. Ou seja, por que nós somos homens e mulheres? Por que eu não sou pedra? Porque eu já fui pedra. Eu já tive a consciência da pedra. Eu já realizei toda a experiência da pedra. Aí eu pude entrar no reino seguinte, que é o vegetal. Aí eu tive toda a experiência do vegetal completo, todo tipo de vegetal, as 7 linhas. Por isso que eu realizei já a experiência do vegetal. Como eu realizei a experiência do vegetal? Pude ser animal. Então eu realizei toda a experiência do animal, desde a ameba, que é animal unicelular. Vocês já viram reprodução? A aula sexual da reprodução da ameba? Você quebra em 2, tem 2. É cisparidade. Então nós já fomos amebas, dinossauros, que nem você colou, todo, leão, todos os animais, girafa, minhoca, lombriga, tudo. Agora, por que nós somos homens e mulheres? Porque nós já realizamos todas as experiências do mineral, todas as experiências do vegetal, todas as experiências do animal. Nós não realizamos ainda toda a experiência do homem. Nós ainda estamos fazendo. Onde que nós estamos? Estamos numa 5ª fase. São 7 fases. A primeira chamou-se Adâmica, a segunda Hiperbórea, a terceira Lemuriana, a quarta Atlante, quinta Ariana, que é essa aqui que a gente está. Nós estamos numa 5ª fase do homem ainda, e da mulher. E numa 6ª, saindo da 5ª em 2005, saindo da 5ª indo para a 6ª subfase. Cada fase grande, que nós chamamos raça-mãe, tem 7 subfases. Cada subfase tem 7 subfases. E assim vai todo o processo centenário. Nós ainda estamos terminando a 5ª subfase da 5ª fase, ou 5ª raça-mãe. Até o final de 4 bilhões e 320 milhões de anos, nós deveremos chegar lá. Aí, então, nós terminamos a fase luminal. Aí, qual é a fase que eu vou entrar? Angélica. Então a gente vai tirar uma conclusão que anjo come homem. Se homem come animal, vegetal e mineral, anjo vai comer homem. Então, vai ter churrascaria humana. Só que o sistema digestivo é diferente, ele chega no máximo. Então tudo começou, e isso a gente aprende muito, tudo começou no mental, Saturno, desce para o astral chamado Sol, desce para o vital chamado Lua, e densifica no máximo Terra. Então não vai ter isso.
A Terra é o máximo de densificação. Depois ele vai se sutilizar, a gente vai se sutilizar. Nós vamos nos sutilizarmos. E nós vamos ser, então, etéricos. Aí o alimento é etérico. Então aí a gente come o corpo etérico dos seres humanos, não é o corpo físico. Não é as nádegas gordas, rechonchudas que nós vamos comer, tipo de uma picanha maturada. Mas é o vital humano, nós vamos comer vital humano, vital animal, vital vegetal e ainda a energia vital que é acumulada no próprio mineral. Esse é o alimento angélico. Depois do anjo, que é Vênus, é o quinto sistema, nós estamos no sistema Terra ou Marte, chama Marte também. Depois nós vamos para o quinto sistema, que é Vênus, é na dimensão vital, Vênus. Depois de Vênus, a gente se alimenta de vital. Aí nós vamos para o sexto, que é Mercúrio, que é astral, então é tudo energético. Somos semideuses agora, não mais anjos, semideuses. E depois vamos para o outro, que é o mais sutil, que é Júpiter, onde seremos deuses. Aí vem Júpiter como Deus. E ali é tudo, por exemplo, o estado de consciência, né? Hoje é físico, é raciocínio. Mas como houve um anjo caído, nós podemos acelerar o processo e ter até o mental angélico. Na quinta fase, Vênus é angélico. Na sexta fase é mental angélico, que é o mental abstrato. Na sexta fase é a intuição e na sétima percepção crística, o conhecimento global. Então, muitas pessoas pensam que a coisa, o anjo vai se densificar. Não, o anjo já chegou no nível máximo, que é esse daqui. Ou seja, a nossa forma é angélica. O homem não tinha esse rosto que nós temos. A mulher não tinha esse rosto que vocês têm. Isso foi dádiva dos anjos. Nós éramos diferentes. Nós tínhamos rostos animais. Feio para burro. Então nós hoje, se bem que tem gente que continua do mesmo jeito, né? Mas nós somos bem mais bonitos em traços. Então nós vamos viver em tudo isso daqui. Olhando essa galáxia aqui, como que se a gente estivesse lá olhando pelo canto dela, ela deitada, aqui a gente está olhando ela por cima, vamos olhar ela deitada. Então, esses braços representam esse braço e essa esfera fica assim. Então ela tem este formato, com 6 braços. Olhando essa galáxia, olha a distância de uma ponta a outra de nossa galáxia. Tem quanto? Tem 8 bilhões de unidades astronômicas. Quanto que é uma unidade astronômica? 950 milhões de quilômetros. Então multiplica 8 bilhões por 950 milhões, é o que você vai daqui. Ou seja, quanto tempo demoraria para você vir daqui até aqui? 125 mil anos-luz. Viajando na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Para viajar desse ponto até lá, nessa velocidade, demoraria 125 mil anos viajando na velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo. Então é muito grande. Ir dessa ponta até essa ponta aqui. O diâmetro, 700 milhões de unidades astronômicas. Demoraria 11 mil anos-luz para atravessar o diâmetro de nossa galáxia. Só da nossa galáxia. Agora imagina a distância que existe entre as estrelas. A estrela mais perto de nós demora 3,7 anos-luz para chegar lá. Tem que ficar 3,7 anos viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Sabe o que é 300 mil quilômetros por segundo? Sabe que velocidade é essa? 1. Então falar, tem 1 já, né? 1, 2, 3, é 1 segundo, né? 1, 2, 3, cada um desses é 1 segundo. 1 segundo, 1 segundo, né? Quando eu falo 1, é 1 segundo. Equivale a dar 7 voltas e meia na Terra. 7 voltas e meia, 1 segundo. Então eu dei 7 voltas e meia na Terra. 1 segundo, 7 voltas e meia. Agora imagina ficar 11 mil anos nessa velocidade, dando 7 voltas e meia na Terra a cada segundo, né? Indo em direção ao cosmos. É o tempo que demora para atravessar. E de ponta a ponta, 125 anos. E essa é uma galáxia, gente. Veja a distância que existe dessa galáxia até uma outra galáxia. Não dá nem para falar, é muito longe. Não tem dimensão física. O homem não conhece essa distância, não dá para medir, é muito grande. Então, a coisa realmente é fantástica. 0,2, não 2, 0,2%. O solar tem 99,8%. Isso, é uma consciência só. Então, é uma consciência em vários níveis. Então, você tem o nível 1, nível 2, nível 3. Por exemplo, a consciência que você tem. Então, a consciência que você foi acumulando durante 44 anos, toda a sua experiência, é o que você é hoje. Já não é mais, porque já passaram alguns segundos que eu estou falando, você adquiriu mais consciência, mais experiência. Então a consciência é acumulativa. Ou seja, existe uma consciência que ela é não manifestada, é uma ideia. Existe uma consciência que é manifestada, que é experimental. Você pôr a ideia dentro da própria experiência. Por exemplo, você pega um saco de sementes, um saco assim de 50 quilos de semente, pequenininha. Cada semente daquela tem uma ideia de uma árvore. Se você plantar aquela ideia
que tem uma árvore que existe sem existir na semente, que se você plantar aquela árvore que existe sem existir, vai gerar uma árvore que existe exatamente igual àquela que existe sem existir, que é a árvore real, entendeu? Então o que você faz? Você pega uma semente e planta. E a semente que você não planta? Veja, uma espiga de milho, quantas sementes tem? Então você planta uma só, você não planta 2, 3, uma germina, o resto não. Então veja que as ideias são muito maiores do que a gente pensa. A gente só vê a ideia concretizada. Por isso que o Sol é muito maior. Porque o Sol representa todas as ideias. A ideia que não é usada, por exemplo, quando você foi gerado, a sua mãe estava fértil. Então, tinha sido jogado um óvulo lá na cavidade abdominal, a trompa de Eustáquio foi lá, Glupt, né? Pegou o óvulo, levou pela trompa de Eustáquio, caiu no útero, aí teu pai passou um trem, ou qualquer coisa assim. Aí, quantos espermatozoides ocorreu na ejaculação que te criou, que te gerou? Quantos? Milhões, até trilhões. A gente tem uma galáxia de possibilidades no nascimento. Quanto que germinou? Um. Entendeu? Que desperdício. Então, onde está essa inteligência? Ela continua existindo? Existe. Onde que está essa inteligência dos espermatozoides que não foram criados, que não geraram evolução? Parte virou espermatozoide, mas o que tinha o espermatozoide de ideia para concretizar, não deu para fazer todo mundo. Porque cada ejaculação é uma humanidade inteira que você pode gerar. Onde que está a ideia daquilo que... Está no Sol. Por isso que o Sol existe. Se todos os espermatozoides de todos os homens gerassem filhos, se todas as sementes de todas as árvores, de todas as gramíneas gerassem evolução vegetal, se todos os espermatozoides de todos os animais, se todos os óvulos fossem fecundados, humanos e de animais, o que aconteceria com o Sol? Apaga! Vem tudo para cá. E que tamanho que fica a Terra? Ela vai ficar um absurdo. Imagina se todos os homens germinassem. Pô, ia ter homem para todo lado, homem em cima de homem, ia virar que nem uma lombriga quando começa a proliferar. Isso é importante para entender. Então veja, o Sol, ele representa as ideias, é o mundo das ideias, daquilo que não foi gerado. O que foi gerado está na Terra fisicamente. Então as sementes que não germinam, as ideias continuam no Sol. Elas vão gerar outras sementes, outras ideias. Isso é infinito, não para muito. Os espermatozoides não fecundados, os óvulos não fecundados, tudo que não existe, fica lá. Imagina o quanto existe de humanidade no Sol, rapaz. De possibilidades de serem seres humanos. Por isso que o suicídio é a coisa mais terrível, é mais nojenta. Deus não aceita suicídio. Porque de todo esse trilhão de gente que era para nascer lá, ou bilhões de gente que é para nascer, nós fomos escolhidos. Pô, caramba, eu tenho orelha disso, nariz daquilo, mas sei lá eu por que eu fui escolhido. Então, veja, eu tenho valor. Então, quando a gente nasce, nós somos vitoriosos. É uma dádiva de Deus. Deus não aceita o suicídio. Deus não aceita matar os outros. Não aceita. Porque vê o trabalho que isso dá. Então, imagina por que é tão ruim. Então, não aceita. Agora, veja, o Sol é grande. Por quê? Porque somente 0,2% das coisas acontecem na manifestação. Tudo isso é um equilíbrio, tudo isso é equilibrado. O que não é, continua como ideia no Sol. Por isso que ele não diminui, porque o que sai do Sol praticamente é nada do que sai. Então mantém. E, inclusive, eu estava falando, quando você morre, você tem uma chance, você pode escolher. Então, é o momento que você escolhe. Se você chegou no nível de um adepto, no nível de um Jesus, um ser crístico, chegou no final da evolução. Quem que é Jesus? É o final onde todos nós chegaremos. Vocês conhecem alguém igual a Jesus? Não tem ninguém. Não tem, aqui não tem ninguém igual a ele, né? Nem o Papa, pessoas mais importantes. Ninguém é. Então falta muito ainda, falta muito. Mas quando você chegar nesse nível de Jesus, você pode escolher. Então você escolhe. O que você quer ser? Para onde você quer ir? Porque você é a própria consciência. E você vai para onde você quiser. De repente você fala, não quero ser nada. Simplesmente ser nada. Porque tem que existir o nada para existir o tudo. Então você simplesmente é o nada que vai sustentar o tudo. Aí você fala, não, eu quero ir para aquela dimensão. Você vai, você escolhe, porque você tem uma consciência de onde você quer ir. Então você pode ser tudo ou nada. Você pode ser um reservatório concessional, que a gente chama de Nirmanakaya. Então você simplesmente é uma consciência alimentando consciências. Então você escolhe. Você fala, não, eu sumo, não sou mais nada. Você fala, pô, demorou tanto para ser alguma coisa. Você vai ser nada. Mas tem que ser nada, porque sem nada não existe tudo. Se é muita coisa não sendo nada. Então você tem essa chance. Ou seja, você pode migrar. Você pode, à medida que você evolui aqui, que você adquire consciência aqui, essa consciência aí do dia a dia, você está subindo e tendo consciência em outros lugares. Nós não vivemos só aqui. Agora, para explicar para uma pessoa que ele não sabe nem como é que ele nasce, não sabe nem o que está fazendo aqui,
não sabe nem o que é religião, não sabe nada, nós somos totalmente ignorantes. A verdade é essa. Como é que você vai querer explicar para uma pessoa dessa, que não sabe nem o que ele faz aqui, está mais perdido que ceguinho em tiroteio, o que ele vai ser então numa outra realidade? Se nem aqui ele sabe. Mas quando você adquire níveis de consciência, você vai saber o que você pode ser. Você vai ser o que você já é. Você vai vivenciar o que você vai. Nós vivemos em outras dimensões. Tudo isso está interligado. Nós temos muitas vidas. Só que a nossa vida, ela está separada dessa realidade. Se Deus permitiu que nós usássemos, é válido. Agora depende do que o homem vai fazer com isso. Por exemplo, Hitler fazia essas experiências para tentar criar uma raça especial, seres especiais. Né? Depende do que se faz. Mas existem limites. Nós já mexemos com isso. Nós já usamos tudo isso que estão mexendo hoje, nós já mexemos. Só que nós criamos tantos monstros, tantos bichos feios, que isso acabou com a evolução. Deu origem aos faunos, aos silvestres, a todos esses seres que eram meio homens, meio animais. Então é complicado, porque tudo que você viveu até agora está dentro de você. Bom, vocês veem, não é, que dentro do que eu falei, toda a sabedoria do mineral, do vegetal, do animal está dentro de nós. E do homem está dentro de nós até o momento atual. Então, tudo que a gente já viveu está dentro de nós. Então, nós não precisamos de mestre. Onde está o mestre? Onde está Deus? Está dentro de nós. O que é anjo da guarda? É essa inteligência que guarda todos esses conhecimentos. Então, é só entrar em contato com esta inteligência e tudo isso vem para fora, esse manifesto. Então, veja, olha, tudo isso que eu falei para vocês do universo, a gente consegue pela luz visível. Nós estamos falando da luz, nós estamos falando do olho, estamos falando do sol. Tudo isso que a gente vê, sabe o que a gente vê? Nós não vemos nada. Nós somos cegos. Porque a luz visível, ela pega uma vibração dessa altura aqui, ó, desde o ultravioleta até o infravermelho. Vai de 0,00038, que é um comprimento de onda, até 0,00077. Então, é uma vibração muito pequenininha. Então, veja, o que a gente enxerga? Algo que não é nada isso daqui, ó. Então, a gente enxerga a luz visível. Mas tem luz que a gente não enxerga. Um conhecimento fantástico que nós nem sequer enxergamos. Então, veja, abaixo de 0,008, nós temos ultravioleta. Então, essas entidades que a gente chama do violeta, nós nem enxergamos. A gente enxerga essa luz que a gente vê aqui, desde o ultravioleta ao infravermelho. Muito pouco. Agora, veja a manifestação. Ela existe desde 3, 6, 9, 12. 1 bilhão. Então pega 1 milímetro e divide 1 bilhão. É uma vibração quase nada. Mas existe. São os raios cósmicos. Existe o raio-x, quando vocês tiram a radiografia dos pulmões aí. Raio-x é pequenininho também. A gente não enxerga raio-x. Mas eu poderia ver o raio-x. O raio-x a gente enxerga. A gente enxerga qualquer coisa. A gente enxerga raio gama, ultravioleta, aqui, ó. A gente pode enxergar acima do infravermelho ondas de rádio, de radar. Então o que a gente ouve no rádio, a gente enxerga. Dá para ver. A gente enxerga radar, a gente enxerga televisão, a gente assiste televisão no ar, não precisa comprar aparelho. FM, AM, radioelétricas. Ou seja, as vibrações que a gente chama de luz ou de manifestação, vão desde coisas minúsculas, de 1 bilhão abaixo do zero, até 100 milhões acima do zero. Existem ondas de 100 milhões de milímetros, que vai daqui até Campinas. Uma onda vai até Campinas. Imagine uma sequência de ondas. Então, conclusão, nós não enxergamos nada. O que a gente fala de luz, tudo isso que a gente tenta explicar de luz, não é nada perto da luz. E o que é um clarividente? Clarividente, ele pega esse limite e abre aqui. Então aí você entra na luz universal. Então quando eu li no começo que Deus criou a luz, não é essa luz que a gente enxerga, não. A luz que a gente enxerga não é nada, é zero. Ó, veja, dentro desse campo aqui, ó, tão baixo de zero até esse campo acima de zero, essa faixa não é nada. É zero. Não existe. É muito pouco. E com esse muito pouco, veja quanta coisa a gente tem. Então, quando uma pessoa se ilumina, ele abre esses limites, ele começa a entrar em outras realidades, ele começa a ver outras realidades, porque tudo é vibração. E com isso, qual a idade da Terra? A gente sempre fala, 1.955.884.803 anos no calendário teosófico. Qual é a nossa idade aqui, de humanidade? Quanto tempo vocês levaram para chegar até hoje? Quanto tempo Jesus demorou para chegar a ter o nível crístico? Quanto tempo ele demorou? Equivalente à idade terrena, se tira 2.000 anos daqui. Só tirar 2.000 anos, que foi quando ele... 2.003 anos. É o tempo que ele demorou. Desde a época da queda dos anjos, que foi 280 milhões de anos atrás,
Ou seja, Jesus entrou na humanidade com Lúcifer, com todos os anjos caídos. Quando? Há 280 bilhões de anos atrás. E Jesus saiu do contexto evolutivo há 2.000 anos atrás. Então Jesus viveu quanto? Quando que Jesus entrou? 278 bilhões de anos atrás na nossa evolução. Foi quando entrou Lúcifer na nossa evolução. E Jesus levou esse tempo para sair. Nós estamos todo esse tempo aqui, 1 bilhão, 664 milhões, 500 mil, 103 anos, e ainda estamos muito longe de chegar lá. Agora, qual é o limite da Terra? A Terra vai viver até 4 bilhões, 320 milhões de anos, que é um dia de Brahma. Mas tem um dia de Brahma, que é a não manifestação. Depois tem a manifestação. Depois tem a não manifestação, que é noite de Brahma. Depois acende de novo. Conclusão, todas essas estrelas, elas têm uma vida. A nossa estrela vai acabar daqui... Não chegamos nem na metade dela ainda. Então, se vocês fizerem a diferença, é o quanto ainda vai durar o Sol. Depois o Sol apaga. Aí quem não se iluminou na Terra vai se iluminar na marra. Porque vai para o Sol, chupa tudo e ele apaga. E depois ele renasce novamente depois de um ciclo. Então não para. Isso é apenas um dia e uma noite. Aí, nós estamos só num dia de Brahma. Você é a imagem e semelhança de Deus, onde Deus está focado na evolução. No sistema solar, a imagem e semelhança de Deus é essa. Mas no outro sistema, a imagem e semelhança de Deus é a mesma coisa. Só que não é essa, é outra experiência. É diferente. Então, se você for no outro sistema, você não vai achar o homem e a mulher como nós somos. Você vai achar coisas diferentes. Não tem fim. Ele sempre existiu, sempre existirá. Ele está sempre renovando, sempre mudando. Não tem fim. Ou seja, nós já vivemos tudo isso. Como ideia. Nós estamos agora vivenciando na prática. Simplesmente isso. Porque nós somos deuses. Nós que criamos isso. Você que criou você. Então não adianta você reclamar, por exemplo, de como você é. Você nunca reclama. Não reclama. Por quê? Você que reclama, você que fez. Então tem gente que reclama da vida, reclama de como ele é. Ele que capricha na próxima. Porque nós é que nos criamos. Então, esse é o princípio. E vivenciamos tudo isso. Como ideias. Depois vamos realizar. Então veja o projeto, a inteligência que existe no universo. Nós criamos isso como Deus. E vamos viver tudo isso ponto por ponto. Então ficou claro que quando eu falo de luz é quase nada perto desse limite tão grande de luz que tem? Quase nada. Então quando a gente se ilumina, não pensa que ser iluminado é enxergar um pouco mais claro as coisas. Isso não é nada. A gente enxerga muito mais. É uma coisa fantástica. Bom, e aqui vem então a consciência solar. Todas as tradições sempre consideraram o Sol como Deus. E o que é Deus? Deus é o próprio Sol, Deus é o universo, Deus é a luz, como ele mesmo diz que foi criado. E o que é o Sol? O Sol é uma energia eletromagnética inteligência. E a inteligência que está nessa energia magnética é Deus. E essa inteligência que é Deus transforma a energia em matéria. Então tudo que vocês veem aqui, tudo que existe na Terra, qualquer coisa, o que era antes de ser isso que é? Era energia, era Sol. E essa inteligência que a gente chama Melquisedeque transformou essa energia em matéria. Então, tudo que está manifestado é Melquisedeque terreno. E aqueles espermatozoides que não são fecundados, tudo que não existe, que ficou como ideia, não é perdido. Continua. É sol, é solar, é espírito. Para a gente entender o que é espírito, a gente pega uma semente e olha para a semente. Aquela semente tem uma árvore que existe sem existir dentro dela. É o espírito. É aquela árvore que existe sem existir. Se eu plantar e estivesse clarividência espiritual, eu viria a árvore dinâmica. E depois eu olhava fisicamente, eu via que ela é reflexo daquilo, é exatamente aquilo que existe sem existir, que vai criar isso. Daí vem o espírito criar a matéria. Tudo vem do espiritual para a matéria. Então, quando eu ponho a consciência na Terra, qual é a diferença da consciência de Melquisedeque terreno e da consciência de Melquisedeque solar? Quando eu ponho a consciência no Melquisedeque da Terra, eu vejo o quê? A sabedoria que está realizada, que foi concretizada. Quando eu ponho no Sol, eu vejo todas as possibilidades que não foram realizadas. Por exemplo, quando eu fui concebido, só um foi. Cada um de vocês foi um só. Se foi um gêmeo, foram 2 ou 3. E o que não foi? Está lá. Então veja que é muito maior a sabedoria do que não foi daquela que foi. Só que o que vale mais? O que não foi como ideia ou o que foi como realidade? O que foi como realidade. Porque esse foi concretizado. Essa é a diferença dos dois Melquisedeques. Então, existe o Melquisedeque solar, o planetário que representa todos os planetas e o terreno que é o nosso. Terra, o hominal. Então, eu preciso estudar alguma coisa de vegetal, de animal, de mineral. Tenho tudo dentro de mim. Porque senão eu não estaria no reino nominal, eu estaria como cachorro aí, como gato. Então a evolução, ela vai sempre subindo de reino. Depois de terminarmos o reino nominal, saberemos tudo sobre o homem.
e vamos homem e mulher, né? Os dois lados. Porque nós nascemos homens e nascemos mulheres também, trocando constantemente de sexo. Até chegar no angélico. Então veja que Melquisedeque existe a nível de galáxia. Imagina a consciência de um Melquisedeque universo. Tudo que pode ser é uma coisa absurda. A gente fica louco se pensa muito. Vamos dizer, é complicado. Se eu entro na consciência da Terra, eu entro na consciência do Sol, eu entro na consciência da galáxia G e entro na consciência do quarto universo, que é o nosso universo. Existem 7 universos. Existe um universo, nós estamos no quarto universo. Então veja que coisa de doido que é isso aqui. Então existem 7 universos, nós estamos no quarto. E veja, tudo que existe na criação vem do espiritual. Então o que é espiritual? É o mundo das ideias de Platão. Então existe o espiritual da pedra. Todo mundo pensa que espiritual está acima do homem. Não, está em tudo espiritual. Porque o espiritual é a ideia que cria a matéria. Então a pedra tem o espiritual, que é a inteligência da pedra, a sabedoria da pedra. O espiritual do vegetal, que é a ideia que criou o vegetal. O espiritual do animal, o espiritual do homem, o espiritual do anjo, o espiritual do semideus e o espiritual do próprio Deus. Então, as ideias representam a possibilidade de vir a ser, a possibilidade de existir sem existir, apenas como possibilidade, no caso da semente que eu expliquei. Então, veja, o mundo material é esse mundo que nós vivemos. E esse mundo que nós vivemos, tudo tem que vir primeiro do mental, para depois, ou seja, primeiro é uma ideia formada, formatada, aí essa ideia é energizada, é o astral, depois dá vida nessa ideia energizada e se plasma fisicamente. Tudo veio do Sol e tudo voltará para o próprio Sol. Então veja que nós temos 4 sistemas evolutivos. Tudo começou no mental, uma hierarquia chamada Asuras, usando uma vibração chamada Vayu, que corresponde ao elemental silfo, criou o reino mineral na dimensão mental, que correspondeu à plasmação mental daquilo que a gente chama corpo físico e a gente chama de experiência de Saturno. Essa foi a primeira fase. Então não existia mais nada, tudo era mental e mentalmente criaram o mineral e do mineral a base do nosso corpo físico. E essa hierarquia foi a hierarquia de Saturno, usando uma vibração chamada Vayu, que corresponde ao silfo. Depois, numa segunda fase, tudo aconteceu na dimensão astral, a dimensão vital e física não existia, onde os Agnisvatas, essa hierarquia, usando a vibração Tejas, que corresponde à salamandra, criaram o vegetal, e isso correspondeu ao nosso corpo vital. Essa fase chamou-se Sol. Numa terceira fase, na dimensão etérica, a hierarquia dos Barixades, usando a vibração Apas, que corresponde às ondinas, criou então o animal, que corresponde ao nosso corpo astral. Essa experiência chamou Lua, ou a experiência das águas, que eu falei no início. Numa quarta fase, que é essa que a gente está, a mundo físico, a hierarquia dos Jivas, que são os anjos que nos criaram, usando esta vibração Prithvi ou Gnomos, criaram então o Hominal, o corpo mental que nós temos, a Terra, ou a experiência chamada Marte, que é a consciência que comandou. Então veja, tudo vem do mental para o astral, para o etérico e para o físico. E aqui vem a sequência da criação. E, dentro dessa criação, o que foi criado primeiro? O mineral, aqui, nesse mundo físico. Primeiro foi o mineral, depois foi o vegetal, depois foi o animal, por quarto foi o mineral. E se nós somos homens, é porque nós completamos todas as fases anteriores. Por que tem 4 reinos? Porque nem todo mineral conseguiu ser vegetal, por isso que existe o mineral. Por que tem animal? Porque nem todo vegetal conseguiu ser animal ainda. Por que tem animal? Porque nem todo animal conseguiu ser homem. Por isso que um reino sustenta o outro. Na evolução, a gente não pode completar todos os reinos. Se a gente completasse todo o reino mineral, só tinha esqueleto aqui, só tinha caveira aqui. Que evolução seria essa? Quer dizer, não teria como manter a própria evolução. E aqui tem os 4 sistemas. Saturno, que criou o mineral na dimensão mental, Sol, que criou o vegetal na dimensão astral, Lua, que criou o animal na dimensão vital, e a Terra, onde está sendo criado o homem, na dimensão hominal. Então veja, aqui seria um espírito como ideia, aqui vem o próprio simbolismo da ideia, aqui significa o que está contido na evolução, aqui as regras da evolução, e aqui o homem ou a mulher abrindo o próprio leão. Então veja, tudo isso é uma experiência de leão. Ou seja, Saturno é o nosso avô, Sol o nosso pai, Lua a nossa mãe e Terra ou Marte o próprio filho. Então tem avô, pai, mãe e filho. E veja, o que o homem tem que fazer aqui?
É Marte ou Terra? O que a Terra tem que fazer? Tem que abrir a boca do leão, ou seja, tem que dominar o leão. E o que é o leão? É a sabedoria solar. Na Lua, onde está o leão? Ele está aqui, ó, como esfinge, que tem que ser decifrada, que é achar essa sabedoria que está inserida nas coisas. Aqui, o Sol representa os 4 elementos. Representa o ar, o fogo, a água e a terra. Então, representa a própria esfinge, o próprio conhecimento que está aqui e que está aqui. Então, aqui é dominar o leão. Lembra que eu falei que leão e esfinge é a mesma coisa? Quando eu falei do leão? Então, aqui está dominando a esfinge, está dominando o leão. Olha a esfinge. Aqui é a esfinge explodida em 4 elementos. E aqui representa o próprio começo, vamos dizer, da evolução. Então, aqui a gente tem os 4 sistemas. E o leão, que é o Sol, está, a partir desse ponto, presente nos demais. E é isso que nós temos que fazer. Descobrir o leão, as forças solares e o conhecimento. Aqui vem decifrando a esfinge agora. Então veja, esse é o arcano 15, que representa o andrógeno, que comanda a experiência homem e mulher. É o maior arcano, tem todo o conhecimento aqui dentro. Essa figura é falsa. O verdadeiro arcano 15 é lindo de morrer, não dá nem para ver, é uma luz pura. É maravilhoso, não é nada dessa figura feia. Só que tem coragem para usar essa figura para chegar na outra. Né? Aqui tem a polaridade, a esfinge na polaridade. A roda, lembra que eu falei? A roda da fortuna, onde a esfinge está sendo transformada. Daquela esfinge animal, aquele bicho. Agora ela tem um aspecto hominal, está adquirindo asas da sabedoria. E aqui é decifrando a esfinge. E quando nós deciframos a esfinge, a gente fecha o tarô, fecha o conhecimento. Então a gente tem todo o conhecimento do mineral, representado pela vaca, do vegetal, representado por esta figura, ou do vital, do astral, representado pelo leão, e do mental, representado pela águia. Então a gente domina os 4 corpos, os 4 sistemas, domina tudo. Então este é o trabalho de criação. Se vocês quiserem entender a sabedoria que tem nas coisas, tenham coragem, enfrentam essa carta aqui. Depois enfrentem essa carta aqui. Enfrentem esta, enfrentem essa. Aí vem a sabedoria. Esta carta é a carta que mais abre sabedoria que está contida nas coisas para nós. Então, se eu focar aqui, é sabedoria dos minerais, aqui dos vegetais, aqui dos animais e aqui dos hominais. É fantástico. Então, aqui tem os mesmos valores que eu passei, para a gente não repetir, na semana passada. Aqui veja que o Sol está certo, dei 3 vezes antes, né? E não foi trocado, né? É Sol, arcano 21, 22 e Shin 300. Aqui nós temos o momento atual, que é o que está acontecendo na Terra. Ou seja, o que está acontecendo na Terra? Nós temos essa figura. Essa figura, ela é manifestada como Cristo, como anticristo, como homem, como mulher, como bem, como mal, como animal, como homem. Essa figura, arcano 15, é a própria esfinge. Então, é a esfinge que abre todas as outras esfinges. Por isso que eu coloquei, se vocês olharem aqui, eu coloquei ele que é a própria esfinge. Aqui tem a esfinge polar, homem e mulher, certo e errado. Aqui é o jogo dos nascimentos e mortes para transformar a esfinge animal, que ainda está animal atrás, numa esfinge humana, que é a própria esfinge solar. E depois aqui é destrinchando, abrindo a própria esfinge nos seus 4 componentes. É pegar essa esfinge e desdobrar em 4 valores. Então veja, aqui olha, é o que está acontecendo hoje. Quem que está provocando o fim dos ciclos? E quem que vai gerar o novo ciclo? Então o ciclo de Jesus é esse daqui, esse arcano, sabe tudo sobre Jesus. E o ciclo de Maitreya é este arcano, olha o símbolo dele aqui, ó. Sabe tudo sobre Maitreya. Só que olhar essa carta é difícil. Quem que vai meditar nessa carta? Vai fugir correndo, as pessoas têm medo. E ela é justamente para as pessoas não verem, somente ousados conseguem ver. Mas aqui vocês têm o que está acontecendo aqui. Ó. Esta é a consciência que está comandando tudo hoje, está julgando a humanidade, está acabando o ciclo de peixes, que iniciou no ano 5, vai terminar em 2005 com Jesus, e vai começar o ciclo de Maitreya, que vai começar em 2005 com Maitreya, e vai terminar em 4005. Então, quem é que está hoje aqui? Essa figura é Jesus julgando o ciclo e é Maitreya começando o novo ciclo. Jesus acabando, entregando peixes em 2005, e Maitreya começando o novo ciclo. Então é o grande arcano, começa todo um jogo de comando. E esse jogo de comando já aplicou isso daqui que todo mundo viu na televisão,
que é o arcano 16, a torre, o Trade Center de Nova York, destruído com o avião que caiu, gente se jogando, a riqueza sendo jogada para a terra, perdendo tudo isso. Então, representa a grande torre, do dia 11 de setembro de 2001, todo mundo viu isso na televisão. Esse arcano foi mostrado na CNN e ninguém viu isso daí, ninguém associou, mas tá aí, todo mundo viu, arcano 16 na televisão, mesmo não sendo esotérico, não entendendo nada de tarô, todo mundo viu. Depois desse arcano aqui, que foi essa torre, aí eles foram atrás de outra torre, 2 torres. Então, aqui nós temos o arcano 18. Aqui tem o rio Eufrates, aqui o jogo do bem e do mal. Aqui tem as 2 torres. E onde fica Bagdá? Torre de Babel. Então veja, a própria torre de Babel, quando Deus, em Gênesis 11, que foi o dia que aconteceu isso, ele então fez a confusão das línguas. Nós tivemos a confusão da ONU das línguas, não tivemos? Então, não aceitando a própria ONU. Atacaram, uma torre gerou ataque à outra. É o jogo entre bem e mal, entre trevas e luz, entre terroristas, anarquistas e gente que quer construir, entre o domínio e o próprio arcano 11, segurando o leão, é a fraqueza e a força. É o miserável lutando contra o poder. Então, e o que tem aqui debaixo da terra? Aqui debaixo da terra tem a riqueza. Então veja, esse arcano é a lua. O que é lua? É maometano, é árabe. Então veja, aqui tem tudo, ele diz tudo. Então esse arcano, ele é visto atrás desse. Se a gente entende esse arcano, vê esse daqui. Aí o jogo das 2 torres. E toda vez que existe uma queda de torre, existe uma mudança no ciclo evolutivo. Quando houve a queda da Bastilha, houve a Revolução Francesa, acabou com toda a Europa, o reino, e gerou então o sistema comunista. Era fraternidade, igualdade e liberdade. Da fraternidade saiu o socialismo, da igualdade o comunismo, da liberdade o capitalismo. Então, Torre de Babel. O que houve quando houve a Torre de Babel? Confusão de línguas, e Deus fez isso para a humanidade se espalhar e deixar de ser egoísta. Então, sempre que a humanidade atinge um nível de egoísmo maior do que o possível, cai uma torre. Então essa é a torre que acabou com o poder dos Estados Unidos e vai dar poder aqui ao Brasil. Toda essa riqueza vai ser gerada em terras brasileiras. E aqui, Deus falava para Abraão. Abraão perguntava para Deus, onde fica a terra bendita? É aqui, Abraão. Essa é a terra bendita que Deus falava para Abraão. Onde que Abraão estava? Em Ur, na Caldeia. Onde que era Ur? Bagdá, hoje é a cidade de Bagdá. Deus fala, essa cidade é a mais rica do mundo. Essa cidade é a cidade prometida. É tua, Abraão. O que Abraão fazia? Deus, aqui só tem areia. Homem de pouca fé, não acredita em mim. É aqui. Abraão não acreditou, saiu de lá e foi atrás da terra prometida da Canaã. O árabe ficou lá e passou a ser dono. Então o que é o ataque de hoje a Bagdá? É o poder econômico, é os próprios descendentes de Abraão, os israelitas, poder financeiro ligado a esta quebra, querendo retomar. E veja a riqueza que existe aqui, a riqueza do mar, a riqueza do petróleo, bem de baixo. O rio Eufrates, o jogo de bem e mal. Então isso é Bagdá, é o que está acontecendo hoje. E o nosso representante da ONU morreu graças a isso. Então veja, então é o que está acontecendo hoje. Isso vai até 2005. Deus queira que o que está marcado para acontecer não aconteça. Porque vai ser muito triste. Aí já a gente está falando de coisas atômicas. Estamos falando de poluição da água. Ninguém vai ter água para beber. Já pensou que coisa terrível? É complicado. É só ler o Apocalipse. Vocês vão ver. Apocalipse conta. Pega Apocalipse 15, Apocalipse 16, Apocalipse 18 e Apocalipse 19. Aí está a história do que está acontecendo. Então veja, a prostituta está aqui, é o próprio petróleo. A prostituta, ela representa a riqueza. Então, o que é a grande prostituta? Qual é o melhor negócio que conspurca tudo no mundo? É petróleo. Qual é o segundo negócio que conspurca tudo no mundo? É petróleo. Qual é o terceiro melhor negócio do mundo? É petróleo. O quarto que começa a ser uma outra coisa é petróleo. Então, veja, petróleo vai ser a destruição da própria humanidade. Seria uma grande solução. E é isso que está provocando. Qual é o interesse dos Estados Unidos lá? É exatamente esse, é o petróleo. Eu tenho dados de quanto os Estados Unidos consomem de petróleo, quantos barris, quanto gasolina. É um absurdo em relação aos outros. E o poder econômico que está atrás disso é fantástico. E a terra prometida de Abraão. Agora, Abraão era dono daqui. O povo israelita era dono daqui. Só que eles querem isso de volta. Só que agora é dos árabes. Milhares de anos. E como é que fica? Aí vem essas guerras. É a mesma coisa que a Palestina. É complicada a coisa. Então, vejam. Aqui está o nosso grande problema. E tem 2 torres aqui. É o jogo das 2 torres. Torre de Babel versus esta torre. Aqui, então, representa o arcano Sol. Né? E o arcano Sol é peixes. Então, representa, então, o quê? O fechamento de peixes. Então, é um novo ciclo, está acabando peixes. Aqui tem a história do que está acontecendo. Então, aqui, 2005, acaba peixes, arcano 19, Sol, e começa, então, Aquários.
Essa mulher está grávida. É grávida de um novo ciclo, vai começar um novo ciclo. E aqui o Sol. Então o Sol aqui ainda está vermelho, né, do que ele está provocando de confusão, de sangue, de sofrimento. Não é um Sol alegre ainda. E aqui tem a aliança sagrada com o divino. Aqui é o ciclo mágico. Então veja, esse daqui é o arcano que está comandando tudo isso daqui. E são dois seres, um é masculino e outro é feminino. Que nós chamamos na tradição iniciática Aquidorje e Aquigorje. Masculino e feminino. Está aqui. E este é o próprio Maitreya. Então o que está acontecendo hoje está aqui. Se vocês colocarem estas 4 cartas e tentarem com muita fé, com muita assim, introspecção, tentar saber o que vai acontecer no futuro, essas cartas vão falar para vocês na posição que a gente tem aí. Vai dizer o que vai acontecer. Só que vocês não vão gostar do que vocês vão ouvir. E esta é a própria estrela que vai começar o novo ciclo. Arcano 17, que é Mercúrio. Então veja, aqui está jogando tudo para fora, não está? Então aqui tem um vaso de ouro positivo, um vaso de prata negativo. Então o vaso de ouro está jogando nas águas para retornarem, porque a água evapora e cai de novo. É o ciclo de vida, é positivo. E aqui o negativo está voltando para a terra, como karma. Então aqui é o karma voltando na terra. Então essa mulher também, se vê a barriguinha dela, está grávida, que vai dar origem a um novo ciclo, a uma nova coisa, é uma mulher, é feminino. Então a tônica de Aquário é feminino. Por isso que a gente diz que nesse arcano, nesse momento, Maitreya que vai vibrar é mulher. Pode ser homem, mas vai atuar através da força feminina. E aqui está o símbolo dele, que é a borboleta, colocada novamente numa flor. Então vai renascer através desse símbolo, né, que está no ombro dela, aqui ou no ombro dele. É a marca dele, marca de Maitreya. Então aqui é o nosso futuro. Bom, já que falamos da luz, então veja a importância que o olho tem. Porque o olho, em cima dessa luz, que é muito pouca em cima do que eu falei para vocês, existe muito mais luz do que a gente pensa. Então o olho é o órgão de captação mais importante que nós temos. Por isso que a visão é fundamental dentro da evolução. Então o olho está presente em todas as tradições como um ponto de consciência. E vocês vão ver que muito do que acontece na nossa vida está relacionado com o olho. Por exemplo, na maçonaria, a gente tem um triângulo, e no meio do triângulo nós temos, que representa a manifestação trina, temos o olho. Essa é a figura central de todas as lojas maçônicas. É um triângulo tendo o olho no meio. No Egito, o olho é o próprio símbolo de Osíris. Osíris é conhecido como olho, representa um olho, a própria expressão de Deus. A nossa íris, que capta a luz, com menos luz ou mais luz, ela aumenta e diminui, representa o próprio disco solar, o disco dos nossos registros. Nós temos uma identidade de toda a nossa evolução. Sabe onde está essa identidade? Ela está no olho. Não na identidade digital, mas no olho. Através do olho, nós temos todos os nossos registros de tudo que a gente viu de experiências. Então, existem possibilidades de, através de um olho, no momento que uma pessoa morre, através dos registros do olho, a gente entrar na visão do que aquela pessoa viu antes de morrer. Então, isso é possível. Veja, um clarividente, olhando um olho de um morto, ele é capaz de dizer como que aquele morto morreu, ou do momento da morte ele retornar e ver o que aconteceu antes dele morrer. Os clarividentes não sabem disso. Mas se ele fizesse isso, olho no olho, pega o defunto e bota o olho nele e tenta entrar dentro dos registros, ele vê a abertura. Então, dentro do olho, nós temos toda a nossa história, todo o nosso conhecimento. Existe uma técnica que é fantástica, não existe uma técnica médica tão importante como aquela. Se eu fosse retornar, eu gostaria de ser médico. Eu seria um médico especializado em olho, em iridologia, por exemplo. Através da iridologia, a gente tem toda a sabedoria, todo o conhecimento de como é o organismo humano, de como é a pessoa. Pelos olhos, o olho é a expressão da alma. Olhando nos olhos, a gente consegue sentir o ego de uma outra pessoa. Então, o olho permite ter todo esse conhecimento fantástico. Então, a iridologia é sagrada. E o homem sabe muito pouco sobre a íris. Vai chegar uma hora que todo o nosso conhecimento vai ser somente pela íris. Vamos detectar a nossa identidade pela íris. E pela íris a gente sabe tudo. Por exemplo, eu tive um acidente de automóvel quando eu era garoto. Eu tinha 15 anos de idade e eu fiquei mudo. Não, eu tinha 15 não, eu tinha 14 anos. Eu fiquei mudo, fiquei sem falar praticamente 7 meses. Eu não falava. Quer dizer, houve uma trava do cérebro, eu não conseguia falar. Não falava de jeito nenhum. E quanto mais a gente brincava comigo, me gozava, mais nervoso eu ficava e menos saía. Então, não conseguia falar. Fiquei mudo mesmo. Aí foi terrível. Aí eu comecei a falar com muita dificuldade. Aí gago que era o negócio, não saía.
ia falar casa, não saía. Aí eu descobri uma técnica. Então, a hora que eu ia falar casa que não saía, eu falava moradia, lar. Então o sinônimo saía. Aí eu ia falar não saía casa. Aí lar, né? Isso aí. Aí ia falar homem, não saía. Aí falava moço, né? Isso aí. Então aí eu comecei. E até hoje eu sou gago. Até hoje eu sou travado. É impressionante, né? Mas é tão rápido. Estou falando sério. É um absurdo. Mas é tão rápido. Porque isso foi desenvolvendo, é inacreditável. Isso foi desenvolvendo, é tão rápido, que às vezes a gente muda e nem percebe a mudança, de tão rápido que é. Imagina como é que é. Mas trava. Se ficar travado e eu quiser ficar, não sai. Não sai, até hoje. Só que esse mecanismo ficou tão rápido ao longo dos tempos que a gente nem percebe. É automático. Ele já acontece lá dentro do próprio cérebro e ele vai. Mas se engasga, não sai. Não sai até hoje. É um trauma. Agora, por que eu falei isso? Eu fui no médico de bom nome, estudioso, e ele olhou a minha íris. Eu fui lá sem acreditar. Ele chegou para mim e falou, mas teve uma fase na tua vida aqui, quando você era garoto, ele não me conhecia, nunca me viu, que você ficou mudo. Porque falar isso é fácil, todo mundo do 0 até 1 ano é mudo. Né? Mas eu estou dizendo, no meu caso, garoto, né? Você ficou mudo. Então você não falava, você ficou mudo. Aí eu falei, não, eu nem lembrava disso. Aí depois realmente caiu a ficha. Aí eu acreditei, falei, não, realmente, fica o registro. Então, através da íris, através dos registros, nós temos registros incríveis. Tudo que a gente viu de desagradável está lá. Tudo que nós vimos de agradável está lá também. Então é fantástico. Por isso que a própria íris representa uma mandala, é a mandala mais sagrada, a mandala humana mais perfeita é a nossa íris. E através da íris nós temos toda a captação da luz, toda a captação do conhecimento. Por isso que no Egito a própria íris era sagrada e representa o próprio olho, o próprio Osíris como expressão do sol. Então veja, através do olho nós captamos a luz é a própria sabedoria, é a eterna sabedoria, inteligência que transforma energia em matéria e que proporciona toda a vida universal. Então veja, o globo solar, ele vê tudo. Ele ilumina tudo, o sol não apaga, está constantemente iluminando tudo. E da mesma maneira, ele está vendo as outras estrelas estão vendo com ele. Então, através da luz, nós temos um meio de comunicação com tudo que existe. A luz é o caminho de comunicação espiritual mais forte do que tem. Por isso que a luz está ligada aos processos de iniciação. O que é a vela? Onde tem toda a simbologia da vela? É a luz. Só que naquela época não existia nada, só tinha a vela, então punha a vela para ver. Hoje tem luz aí, então vamos pôr uma luz aí, é um halógeno, tem uma luz forte, então a iniciação fica até melhor. É luz também. Então veja, o globo sol vê tudo que acontece no sistema solar e no universo. E o nosso globo, o olho, vê tudo que acontece na nossa evolução na Terra. É exatamente isso. O olho é conhecido como Uzati, porque Uzati em egípcio é o próprio olho. É o amuleto mais antigo que no próprio livro dos mortos ele é usado como hipocéfalos, ou seja, o disco que colocam sobre a cabeça de quem morre, tendo figuras, inscrições, posições que ele deve ir depois da morte para enxergar do lado de lá, por isso que eles põem esse hipocéfalos, para enxergar depois da morte. Por isso que ele é colocado na cabeça dos defuntos. É o próprio olho de Horus, que a gente conhece como amuletos e todo mundo usa olho de Horus. Ele é conhecido como Outa. O olho direito, existe o olho de Horus esquerdo e o olho de Horus direito, é Vênus e Mercúrio. O esquerdo é Vênus, o direito é Mercúrio. O direito é de cor branca, representando o Sol, Mercúrio, e o esquerdo é de cor negra, representando Lua ou Vênus, mental, emocional. Para os gregos, é o próprio olho de Apolo, é o olho que tudo vê dentro da mitologia grega. E para os romanos, é o olho do próprio Júpiter. No budismo, nós temos a doutrina do coração, que é do amor, e a doutrina do olho, que é da sabedoria, do conhecimento, do discernimento, que ela é revelada pelos olhos divinos. Então veja, o próprio Buda, ele teve a revelação da doutrina do olho, ou do discernimento, do conhecimento, na 20ª hora, quando ele estava sob vigília, em vigília, sobre a árvore de Bo, a árvore sagrada, ou de Bodhi, a árvore de Bo. E na tradição hindu é o próprio olho da vaca. Então o olho da vaca é sagrado. E tem pessoas que usam simbolismos de olho da vaca para afastar mal olhado. E veja o poder que o olho tem. No hipnotismo,
no magnetismo. Tem mulheres que têm o olho tão forte que elas olham. Eu falo mulher, porque mulher é mais emocional do que homem. Então a mulher tem mulher de olho gordo. A mulher bota o olho que o olho acaba com a pessoa. A pessoa adivinha. Ela olha uma criança, a criança fica com quebranto. Já viram? Aí tem que chamar uma benzedeira para tirar o quebranto. Olha o periquito, piu, 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 morre. Olha uma planta, que planta bonita, olho gordo ali, né? Aí a planta morre. Eu tenho uma tia que é assim, é um olho gordo que é o negócio. Onde ela bota o olho, seca. Então, quando ela chegava na minha casa, eu era criança, ela vinha, né? Eu não vou falar o nome dela, porque vocês podem conhecer. Aí a minha mãe, tira tudo! Aí eu pegava todas as gaiolas, escondia lá no final de casa, tudo quanto é passarinho, pegava tudo quanto era planta, escondia. Mas ela falava, você não tem planta, você não tem nada. Tudo lá escondido. Mas um dia ela foi ver. Ela descobriu e foi ver lá. Foi lá no fundo do quintal. Foi o que morreu de bicho lá. A mulher era terrível. Tinha um olho gordo. É o olho gordo de inveja. Então, através do olhar, nós conseguimos jogar influências nas pessoas. Nós encorajamos as pessoas. Nós jogamos amor. Se chegar para uma pessoa, para uma mulher, dizer eu te amo, olhando no olho, o negócio vai lá que chacoalha a mulher por dentro. Vai por dentro, né? Quer dizer, você abraça aqui e fala, eu te amo. Olha no olho, na hora que você olha, o negócio é fogo. Aí que esquenta o negócio. Pega fogo, né? Então, veja, conversar com o filho, olhar no olho no olho, é uma coisa bonita, né? Então a gente consegue exercer uma força muito grande no olho, tanto positiva como negativa. Então, através do olho existe hipnotismo, através do olho existe influência, através do olho existe toda uma influência. Porque pelo olho nós captamos tudo. Todo conhecimento vem do sol, vem da luz. E o olho, então, capta tudo isso. Então, o olho é usado muito na magia, para formas negativas e para forças positivas também. E vem o olho gordo, como eu falei. Gordo de inveja, gordo de problemas. E, então, o olho da vaca, na tradição hindu, ele é famoso, as pessoas usam. Na própria mitologia, é o olho da cabra Aumateia. Então, o olho de cabra é muito mais forte. O olho de cabra tem um poder angélico incrível dentro da magia. Então, o olho da cabra Aumateia, a Aumateia foi a cabra que amamentou Zeus, porque Zeus, o pai dele não queria que ele existisse. O pai de Zeus era Crono. Então, o que fazia Crono? Crono comia os seus filhos. Então, quando ele nasceu, a esposa de Crono, que foi Réia, pegou uma pedra, embrulhou e deu para Crono comer, pensando que era o filho. Ele comeu na hora e com isso conseguiu salvar. Então ela escondeu o menino e deixou numa caverna e ele foi amamentado por uma cabra chamada Aumateia. Aí vem a força da cabra. Leite de cabra é fantástico. Olho de cabra é poderoso. Aí vem todo o processo da cabra que eu já falei para vocês. A gente começou falando do bode, da cabra, falamos do carneiro e do cordeiro. Todo esse simbolismo. Então é um símbolo que permite entrar nos mistérios dos Kumaras, que são os seres relacionados à cabra, relacionados à alta iniciação que nós chamamos luciférica. E os olhos de cabra representam, então, a visão clarividente. Então, o próprio olho de cabra permite aspectos de magia. Por exemplo, você pega um olho de cabra, que tenha poder, deixa numa casa lá. Esquece, né? Esqueci meu olho de cabra. E depois você vai pegar o olho de cabra, ele, por aquele olho, você fica olhando nele, ele te conta tudo o que aconteceu naquela casa lá. Então, por exemplo, põe o olho de cabra junto com o marido na bolsa dele, e depois vai saber tudo que o marido fez de errado, né? Olhando no olho da cabra. Então, isso são crendices, mas atrás dessa crendice tem muita coisa séria. Então, o olho de cabra representa a visão clarividente, a visão de uma clarividência abstrata, angélica. E junto com o chifre, representa chifre de poder. Então, quem tem olho de cabra e chifre de cabra tem poder na mão dele. A magia usa muito disso. Por quê? Porque, veja só, Zeus era forte. A gente sabe o poder de Zeus. Ele era amamentado de leite de cabra. Então, ele era mais forte ainda. E brincando com a cabra, que era a mãe dele, toda criança brinca com a mãe, quebrou um chifre. Aí ele ficou com... Porque o chifre de cabra é oco. E sobrou o chifre na mão. Aí, coitado, ele ficou triste. Tentou colar, não deu. Aí deu origem, então, à cabra de um chifre só. Que virou unicórnio. Aí vem todo o simbolismo do unicórnio, que é uma cabra de um chifre, que é uma cabra que foi trabalhada por Zeus. Então tem alto poder divino em cima do unicórnio. Aí vem o simbolismo do próprio unicórnio. E este corno que saiu é aquilo que dá sorte. É a cornucópia do baú da felicidade. Que sai dinheiro, tudo através dele. E veja, deu certo, pro Silvio Santos deu. Porque desde o início, quando ele trabalhava na Rádio Nacional, fazendo a Fera do Mar, ele era vendedor de gravata ambulante. Ele desenhava gravata. O Manabu Mabi, esse pintor fantástico, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, ele pintava gravatas. E quem vendia? Silvio Santos. Ele vendia as gravatas e ficou rico. Então, aí começou. Hoje é o famoso Silvio Santos, que usa o cornucópio. E não duvido nada se não tiver um olho de cabra na casa dele. Apesar da mulher ser crente. E a estrela cabra,
representa, da constelação de Auriga, ela representa dentro da iniciação a estrela que dá poder ao olho da cabra e ao unicórnio também, e também ao próprio chifre. Corresponde à mesma Heidrun dos guerreiros de Odin. Vocês lembram disso quando eu falei da cabra. O olho da cabra é o próprio olho dos Kumaras, é o próprio olho de Lúcifer. Então ele permite entrar em outras realidades que a gente até desconhece. Então ele é muito usado dentro da magia. Eu tinha o olho de cabra, que a minha avó deu. Eu falo, filho, não larga disso. Só que sumiu. Eu não lembro nem mais para onde foi isso. E ela fazia questão que eu tomasse leite de cabra também. Então a minha mãe falava que eu pulava quando era garoto, mais que cabrito. Que eu tomava olho de cabra, tudo era cabra. Era interessante. Naquela época era interessante. Eu morava em Vila Mariana. E o leiteiro, sabe como é que era o leiteiro? Ele vinha trazendo 15, 12 cabras e a gente tomava leite quente de cabra. Forte. É terrível. E existe o olho de Dangma. O olho de Dangma é o próprio olho de Shiva, que tudo vê dos hindus. É o próprio olho de Horus dos egípcios. É conhecido como Outa, como Uzate dos Usanas, ou dos gigantes cíclopes, sicilianos e uranos. Então representa a própria pineal. Então o olho, através do olho, como símbolo, a gente consegue abrir o olho espiritual, que é a própria pineal. Porque houve fase onde a própria pineal era externa. E a gente era clarividente e enxergava todo o mundo espiritual. Isto foi na fase lemuriana. Estes outros 2 olhos eram cegos, a gente só enxergava o mundo espiritual. Tínhamos a audição, o tato e a visão espiritual. O mundo físico a gente não enxergava. A expulsão do paraíso, o que aconteceu? A pineal foi embutida, que é o olho dos Uranos, dos Cíclopes, daqueles gigantes que tinham um olho só, como, por exemplo, Polifemo, na mitologia, ligada a Hércules, ligada também, dentro da própria mitologia, a Ulisses, que encontra com Polifemo, indo para a Ilíada, que é buscar Helena na ilha de Ílion, e depois retornando, que é a Odisseia. E na Odisseia encontra Polifemo, esse gigante de um olho só. Então, atrás do olho, nós temos um olho interior, que é a terceira visão, que às vezes é mostrada como o olho aqui na testa, que nada mais é do que a pineal lá dentro, que é o nosso verdadeiro olho. E todo esse simbolismo do olho externo, da visão externa do olho, permite abrir a clarividência do olho interno que está lá dentro, que é a pineal epífise. Então, aqui está atrás desse conhecimento desses olhos dentro da mitologia, que permite abrir a terceira visão ou a pineal. A abertura do olho de Dangma é a própria visão espiritual. Dangma é o mesmo que Mahatma, o grande. O que é Mahatma? Maha é grande e Atma vem de Atman, o espírito, que é o grande espírito. Ou seja, entrar na própria consciência espiritual. E aqui então nós temos o olho como manifestação de hierarquias. Este é o olho maçônico. É um símbolo maçom por excelência. Então aqui está o olho. Esse olho aqui é um olho esquerdo. Mas existe uma figura que é do olho direito, então aqui é Vênus, que é o que a maçonaria usa, o olho esquerdo que é Vênus, que é a quinta hierarquia. Então é o triângulo e o olho bonitão ali. Então veja que coisa que existe nessa íris, que é o mistério dos mistérios. Essa é a representação do Deus Uno. Por que é Deus Uno? Aqui é Deus Uno, trino em 3 pessoas, Pai, Mãe, Filho, Pai, Espírito Santo, Filho. E por que ele é uno aqui? Por que é olho? Porque é luz. A luz é a sabedoria, a luz é sol, a luz é a eterna possibilidade de vir a ser, é que cria tudo e que permite, através da energia, se transformar em matéria. Então, através do olho, nós temos os grandes mistérios. E aqui nós temos este olho, que já é olho direito, que é olho de Mercúrio. Vocês estão vendo aqui, que é o olho direito, né? É esse olho aqui. Mas existe o olho esquerdo, esse é o olho de Horus, que é o olho de Osíris, que é o olho de Deus, que permite enxergar as realidades e coisas superiores. Através desse símbolo, nós conseguimos abrir a nossa pineal. Então, este símbolo é símbolo de proteção. O olho de cabra, olho de vaca, esses olhos são símbolos de proteção. A gente coloca na casa para afastar mal olhado, afastar olho gordo, por superstição. Mas atrás do olho nós temos os maiores mistérios egípcios e maçônicos. E o olho normalmente é como um anjo se manifesta. Então, qual seria a melhor maneira de a gente ver um anjo? É um olho. Então, é muito comum nós vermos um olho como manifestação. Normalmente, não é um olho como a gente vê, ele é diferente, é um olho muito pesado, muito forte. Às vezes, ele aparece na posição vertical. Alguém já viu olho aqui? Já, né? Então, ver um olho é exatamente ver um anjo. E o que vocês têm que fazer quando vê um olho? Mete o olho nele. Ou seja, se aparece um olho para vocês, tentam entrar dentro do olho dele. Lá dentro. Aí o que acontece? Sabe o que acontece?
Quando a gente vê um olho e não tem medo e bota olho no olho, o que acontece? Ele passa através do olhar, através da luz, do conhecimento, um monte de sabedoria que começa a ser acumulada dentro da cabeça. Normalmente as pessoas têm medo do olho. Não, mas tem que enfrentar o olho. Olha o olho. E às vezes é um olho tão grande, tão bonito, tão enorme. Então existem olhos de anjos, olho de arcanjos e olho de arqueu. Qual é a diferença? Se é olho de um anjo, eu vou ver uma experiência individual daquele anjo. Se é um olho de arcanjo, eu vou ver uma experiência coletiva. Se é o olho de um arqueu, eu vou ver experiência ao longo de um ciclo, ao longo de uma época. Então, é conhecimento que entra dentro de nós. Então, na próxima vez que vocês virem um olho, e não é o olho do vizinho olhando vocês tomando banho, mas o olho que vem de uma dimensão não real, fora de nossa realidade, encare o olho. E procure entender o que esse olho quer passar. Na hora que você, aquele olho é o teu olho, você entra dentro do conhecimento daquele olho que é a própria luz de uma sabedoria fantástica, maravilhosa. Houve uma experiência que eu fiz numa caverna, numa gruta em São Tomé, onde nós estávamos cerca de umas 30 pessoas, 20 viram o olho. Mas a gente estava numa canalização ali na ladeira do Amendoim, mas veio um olho enorme. E várias pessoas viram, não fui só eu, né? Porque às vezes a gente vê e fala, bom, se eu vou falar, vamos dizer que sou louco. Mas o pessoal viu. E o olho que desceu ali, baita de um zoião na vertical, enorme, e vinha assim de um para um, olhava assim, ficava olhando um por um. Tem uma mulher que começou a tremer vendo o olho, né, ali, mas viram, né? E depois os outros viram outros olhos, onde havia olhos, sempre apareciam olhos, então eram manifestações angélicas. Aí o que acontece? Se a gente fixa naquele olho, ele passa a luz, como sabedoria, como conhecimento para nós. O cego enxerga com olhos espirituais, porque eu já fiz experiência com cegos. Tinha cego que, por exemplo, não enxergava nada, então, fisicamente, cego de nascença. Mas ele enxergava outras coisas, ele enxergava o mundo astral. Então, quando o cego busca a espiritualidade, quando ele desperta os seus chakras, por exemplo, se ele desperta o chakra esplênico, ele começa a ter sonhos. Embora ele nunca tenha visto, ele vai ver a realidade do mundo astral, não com os olhos físicos. Porque atrás do olho físico, nós temos o olho etérico, que dá vida ao olho físico. Atrás do olho etérico, nós temos o olho astral. Atrás do olho astral, nós temos o olho mental. Porque para esse olho existir, primeiro ele foi criado na dimensão mental, o olho mental. Depois ele foi criado, energizado na dimensão astral, como energia, para captar energia. Depois ele foi criado na dimensão vital, que é para ter vida. E depois na dimensão física, para poder, com vida, com energia, captar pensamentos criados como manifestação. E então ele começou a enxergar, então ele enxergava. Ele falou, bom, é difícil dizer o que é verde, o que é vermelho para ele, o que é amarelo, o que é azul, mas ele começou a ver cores, ele começou a ver seres. Então, como que ele dizia o que ele via? Ele não sabia, porque o cego vê as coisas pelo tato, então ele tem uma ideia pelo tato. Mas ele via coisas que o tato não conseguia determinar. Ele começou, então, a desenhar com a mão, a tentar fazer coisas que ele não tinha tato, que pelo tato ele não pegava. Aí comprova que ele enxergava. Então, muitos cegos, nós temos um número incrível de ouvintes cegos, porque eles conseguem entrar em outras realidades. Começam a enxergar, não fisicamente, mas astralmente. Começam a enxergar no mundo dos sonhos, no mundo tanto astral como mental. Então ele enxerga também. É possível. Inclusive, eu participei de um programa de televisão que eu não sabia que tinha um cego lá, e ele falou isso. Eu não sabia. Ele falou num programa de televisão que ele começou a enxergar, não fisicamente, mas em outras dimensões, ouvindo o que a gente falava, acreditando, fazendo práticas, desejando, querendo, ele começou a enxergar. Bom, a hora que nós entramos em contato com olhos que se manifestam como exusiais, nós vamos ter, então, todas as experiências de formas. A gente vê formas as mais lindas, mais maravilhosas, através desse olhar. Através dos dinamês, as potestades que fazem todos os movimentos planetários, todos os movimentos universais. Através do Kiriotetes, tudo o que é poder das forças que comandam a evolução. Através do trono, tudo que é vontade. Através dos querubins, tudo que é harmonia. E através dos serafins, tudo que é amor. Então, através do olho, nós podemos ter todo um espectro de conhecimento, de sentimentos, de sabedoria. Poderemos ter contato com todos estes anjos. E ter uma experiência que essa é terrível. A pessoa se vê, por exemplo, não com o olho, um olhão enorme. Porque como que eu sei se é um olho de um anjo, de um arcanjo ou de um arqueu? Depende do que ele me passa pelo olhar. Porque simplesmente olhando naquele olho e abrindo a minha cabeça, não pensando em nada, ele vai colocando conhecimento dentro de mim. Então, se o conhecimento é sobre algo particular, é anjo. Se é sobre um conjunto de experiências do mesmo tipo, é arcanjo. E se é algo que está acontecendo ao longo do tempo, é
um arqueu. E assim por diante. Mas existe uma experiência com querubins. É terrível essa experiência. A gente se vê, por exemplo, um monte de olho na nossa volta. Tudo zoiando a gente. Um monte de olho. A gente vê centenas de olhos. Então, onde você olha, você vê olho. É como se a gente tivesse sendo envolvido por olhos. É terrível isso aí. Então, imagina, 200, 300 olhos, 400 olhos enormes. Olhos assim de raiva, olhos de amor, olhos de tristeza, olhos de alegria, olhos assim de perscrutadores, olhos encorajadores, olhos que assustam. Você tem de onde você olha, você recebe um tranco. É muita coisa junto. Então são querubins. Então o querubim se manifesta com 200, 300, 500 olhos enormes em volta da gente. Então a gente é zoiado, né? A gente é olhado por todas as dimensões e todos os volumes. E dentro da mitologia, corresponde ao deus Argos, que tem 100 olhos. Então ele tem 100 olhos, fecha 50 e dorme, depois ele acorda e vai dormir com os outros 50. Então está sempre vendo o que acontece. Então é o Deus de 100 olhos. Aí vem toda essa história dos olhos que é fantástica. Aqui tem a figura de Apolo, que representa o próprio Deus, quer dizer, a própria manifestação solar como inteligência. E aqui representa a grande, o Tau, que é o próprio Sol, representando o branco, o negro, representando o Yang dentro do Yin, o Yin dentro do Yang, o Yang entrando no Yin, o Yin entrando no Yang, dando esta polaridade de noite, dia, trevas. E aqui são os próprios ciclos evolutivos, dentro da própria polaridade do Sol. Então veja que atrás do olho nós temos uma grande oportunidade. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que ser pensadores para a gente fechar o assunto de hoje. Nós temos que usar o olho. Nós temos que realmente absorver mais tudo que a gente capta através da visão. E pensar em cima do que a gente vê. E buscar a luz através da iluminação, através da espiritualidade, através do desprendimento, através das práticas espiritualistas da religião que vocês tiverem, pouco importa. Temos que buscar a luz. A luz é o segredo de tudo. A luz é sabedoria. E essa luz está impregnada em tudo. A gente chama de luz astral. Ela existe impregnada como luz mental, como luz astral, como vida em tudo que existe. Então veja, a sabedoria está nas coisas, está impressa nas coisas. E nós temos uma luz dentro de nós. Essa luz chama-se Kundalini, que fica no final da espinha. E essa luz é o sol que a gente tem dentro de nós, é o nosso olho. O nosso olho está no lugar mais feio. Está entre o ânus e o órgão sexual. Está ali no meio. É o chakra muladhara, é o sol, é a luz que nós temos. Então, qual é o objetivo da evolução? Soltar essa luz que está adormecida, ela está dando 3 voltas e meia no chakra muladhara, a raiz, desenrolar, fazer essa luz subir. Essa luz vai subir pelos 3 nadis que eu passei para vocês, Sushumna, Pingala e Ida. A direita Pingala, a esquerda Ida e Sushumna. Sobe essa luz, a gente se ilumina e se torna então iluminado. Quando essa luz sobe, quando o Kundalini sobe, sabe o que a gente tem? Toda a inteligência, toda a sabedoria que está nas coisas passa para dentro de nós. E nós passamos a ter a consciência de tudo que está criado. Então, se eu tenho o Kundalini desperto em cima de mim, a gente pega uma planta, sabe tudo sobre aquela planta. Pega um animal, pega todo o instinto do animal. Pega uma pedra, sabe tudo que aquela pedra pode ser feito com ela, tudo que é possível com ela. Imagine, por exemplo, desde o início da humanidade, há 1.655 bilhões de anos atrás, a gente pegaria um grão de areia e poderia ver que dentro do grão de areia existe toda uma sabedoria naquele grão de areia, podendo fazer com que aquela areia virasse vidro de requeijão, vidro de automóvel, para-brisa de automóvel, raio laser, que permitiria até medir distâncias de estrelas, relógio quartzo. Então veja a sabedoria que tem num simples grão de areia. Imagina a sabedoria que está acumulada nas coisas. É muito grande. E quando essa energia sai, que é o nosso sol, que queima e que sobe, que nos acende, que nos torna iluminados, então a gente vai saber tudo o que a gente ou seja, no ponto Bindu, todos os registros dessa vida até o início, há 1.955.501.000, 103 anos atrás, todas as vidas que nós tivemos, a antropogênese inteira. E quando tiver isso, eu tenho conhecimento de todo o mineral, todo o vegetal, e de todo o animal, e de todo o hominal até o momento presente. É uma coisa maravilhosa. Então a gente se torna um Deus, a própria sabedoria. Então veja que todo esse conhecimento, toda essa sabedoria está nas coisas. O que nós temos que fazer? Tirar a sabedoria que está nas coisas. Então qual é a maior mandala que tem? A mandala mais poderosa. Lembra que eu falei? Chakras. Então meditem no chakra. O chakra raiz, Muladhara. Imagine aquele disco laranja rodando e no meio, de repente, vai sair uma luz
que é essa luz que vai acender e que vai subir para dentro de vocês. É uma busca. Então, em cima desse conhecimento, nós temos, através da mandala, a maior das mandalas, que é o Sol. E nós temos a maior mandala que permite captar todo o conhecimento, toda a luz, toda a sabedoria, que é a íris. Então, aí vem o segredo da luz. Nós temos que buscar a luz. A luz é o segredo de tudo. A luz é a sabedoria. Imagina a sabedoria que está nessa luz que a gente vê diariamente. É fantástica. E aí está todo o segredo da iniciação, da iluminação, da busca da luz e da fuga das trevas. Bom, com isso nós terminamos então esta parte.